A história começa em um momento de pura agonia e sofrimento. Então ele se apresenta como a Mike Leo, um jogador novato sem classe em cima de vários corpos. O menino diz que seu time foi completamente aniquilado e ele sabe muito bem o porquê. Acontece que de repente, inúmeras telas vermelhas de alerta começaram a aparecer em todos os lugares. Com isso, o garoto de óculos ficou completamente chocado, sem entender o que estava acontecendo ali. Logo depois ele se depara com uma criatura bizarra com vários braços saindo dela. O sistema não reconhece o monstro e o alerta como uma ameaça de identidade desconhecida. A narrativa diz que esse encontro mudaria o destino deles, pois vemos uma cidade sendo atacada. É explicado que um jogo se fundiu com o mundo real e agora existem dungeons e jogadores. A história então volta 2 horas no tempo para uma zona inabitável que está completamente destruída. Lá, um grupo de exploradores está caçando monstros enquanto o chefe grita com eles por bônus. Um dos rapazes grita para o rapaz de óculos não ficar para trás, e ele prontamente obedece. Após terminar a caçada, o líder do grupo parabeniza a todos pelo trabalho bem feito. Nesse ponto, o chefe se apresenta como Luca, um jurista de nível B com um ar muito arrogante. Luca pergunta ao nosso protagonista qual é a situação atual e ele responde que é ideal. O menino então mostra um mapa e diz que a área tem monstros fracos e muitos recursos para eles. Com um sorriso no rosto, Luca decide ir para a área central e limpar o calabouço de uma vez por todas. Essa ideia assusta o garoto de óculos, pois ele sabe que ir até lá é praticamente pedir para morrer, mas o líder loiro ignora o medo e ordena que o garoto os guie até o local imediatamente. Léo, desesperado, grita que esta não é uma masmorra comum e com informações antigas é impossível vencer. O jovem tenta argumentar que eles deveriam coletar dados dos monstros primeiro, mas antes que ele pudesse terminar a frase, o menino foi jogado para trás violentamente. Imediatamente o protagonista é agarrado pelo pescoço e começa a ficar sem ar. O responsável por isso é Luca, que o levanta do chão sem nenhuma dificuldade. Com um olhar maligno, o líder diz para ele ficar quieto e fazer seu trabalho inútil. Incapaz de respirar direito, o garoto de óculos implora por perdão, aterrorizado. Então a loira o joga no chão, dizendo que ele só está ali porque é bom em fugir. O garoto relutantemente concorda em ir, mas planeja fugir na primeira oportunidade. O chefe então ameaça, dizendo que ele é inútil se não os guiar até o centro. Com a espada no pescoço, o menino logo diz que não está tramando nada. A situação do nosso protagonista não é nada boa, pois o líder parece bastante irritado. Então Luca olha para sua mão com desgosto, como se tivesse se sujado ao tocar no menino. Enquanto os outros riem dele, Leo pensa que precisa encontrar uma maneira de escapar dali. Sem escolha, o grupo avança e finalmente chega à área central, toda em ruínas. O loiro olha ao redor e comenta que não vê nenhuma diferença em relação à área anterior. Nosso herói acha que o líder é um idiota porque é um ninho de monstros e planeja escapar. De repente, um monstro de nível B aparece no topo de um prédio, atraindo a atenção. Então vários outros monstros idênticos aparecem, formando uma horda gigantesca. Mas o líder não se assusta e com um sorriso confiante prepara um ataque de fogo. Ele diz que eles são apenas monstros de nível B e lançam a bola de fogo para uma vitória fácil. O ataque impressiona o garoto, que reconhece a força de um jurista de nível B quase A. Com um olhar invejoso, ele deseja ter o mesmo poder para não ser mais tratado como lixo. Inesperadamente, sua habilidade de detecção é ativada e uma aura azul o envolve, deixando-o confuso. Então, o jovem sente que um monstro muito poderoso está se aproximando rapidamente do local. Ele tenta alertar sobre o perigo iminente, mas o líder o ignora por ser um jogador sem classe. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, o chão sob seus pés começou a tremer e rachar. Os outros membros do grupo olham para as rachaduras no chão com medo, sem entender nada. De repente o chão desaba completamente e todos são jogados no ar em meio aos escombros. Eles caem em uma caverna subterrânea e a loira furiosa acusa o garoto de armar uma armadilha. Na escuridão, os exploradores apontam para uma criatura assustadora e sombria. O protagonista entra em pânico porque sua capacidade de detecção simplesmente parou de funcionar. Lucas se aproxima do garoto caído no chão e diz que acertará as contas com ele mais tarde. A criatura então se revela e pergunta se os humanos querem brincar com ela em um tom sinistro. Aparece uma tela de missão com o objetivo de eliminar o monstro. Para obter um tesouro secreto com um sorriso maligno, o líder se prepara para transformar a criatura em cinzas com seu fogo. Observando a cena, nosso herói fica chocado com a completa loucura e arrogância de seu chefe. O ataque de fogo parece acertar em cheio, mas o monstro simplesmente desaparece no último momento. A loira diz que ainda está por perto e ordena que todos fiquem alerta para um novo ataque. Então a criatura surge do teto e avança contra o grupo, chamando todos de maus.
Sem hesitar, um dos guerreiros avança com sua espada, gritando para que ninguém recue na luta. A criatura bizarra ataca o grupo com os braços e pergunta se eles querem brincar um pouco. O monstro se move com uma velocidade incrível e parece estar gostando do massacre. Mesmo recebendo um ataque direto, a criatura não parece sentir nenhuma dor. Num piscar de olhos, todos são derrotados e o garoto fica chocado com o resultado. O menino tenta procurar informações sobre o monstro, mas o sistema não tem dados sobre ele. Antes que ele pudesse reagir ao monstro, o acerta com um soco poderoso e o joga para longe. O jovem bate com força na parede e cai no chão completamente exausto. A criatura então se volta para o protagonista, que é o único ainda consciente. Com um olhar assustador, o monstro lambe o dedo e diz que sente um cheiro familiar vindo dele. Isso deixa nosso herói completamente apavorado, sem entender o que ela quer dizer com isso. A criatura se aproxima dele e o chama de papai, deixando o menino ainda mais confuso. O garoto de óculos fica em choque total com a situação bizarra que está acontecendo. Em sua mente, ele nega a possibilidade de ter uma filha daquele tamanho porque não faz sentido, mas a criatura parece feliz por tê-lo encontrado, e isso faz o jovem pensar em algo. Com um sorriso no rosto, o protagonista percebe que pode ter encontrado uma saída para aquela situação. A suposta filha o convida para ir para casa com uma boca enorme e assustadora. As mãos da criatura começam a agarrá-lo e ele se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto. O menino tenta se soltar e grita para que ela o ouça e pare com toda essa loucura, mas ele é puxado para dentro da boca da criatura e aceita que esse será seu fim. No entanto, ele acaba caindo em um lugar estranho e desbloqueia uma classe secreta de guardiões. O protagonista abre os olhos completamente confuso com a situação. Ele olha para a mão e se pergunta se ela foi devorada há alguns momentos. Sentado no sofá, o menino percebe com alívio que não morreu e está inteiro. Ao se levantar, o jovem reconhece o local como seu antigo lar de 10 anos atrás. Na TV, um repórter anuncia que é 30 de janeiro do ano de 2100. Com isso, ele entende que voltou no tempo 5 horas antes do mundo mudar para sempre. O menino então se pergunta se tem a capacidade de recomeçar sua vida. O menino comemora super animado porque agora poderá ter uma vida perfeita. Mas sua alegria dura pouco, pois a criatura bizarra aparece logo atrás dele, chamando. O monstro diz que seu estômago está vazio e o protagonista não entende nada. Completamente apavorado, o menino não consegue processar a presença dela em sua casa. A suposta filha diz que sente o cheiro do pai, se aproxima dele lentamente, com gotas de suor escorrendo pelo rosto. Ele percebe com pavor que será devorado novamente. Então a garota monstro o pega e o lambe, dizendo que ele tem um gosto bom. Ela o segura na mão e pergunta o que tem para o jantar, porque Suzuko está com fome. O menino fica paralisado com o pedido dela e não sabe como reagir diante da situação. Em pânico, ele corre e diz para ela se acalmar porque ele vai preparar algo para comer. Então o rapaz aparece com uma montanha de baldes de frango frito para a menina. Com um sorriso nervoso, ele diz que tudo isso é para Suzuko, sua suposta filha. A menina monstro fica muito feliz e o abraça carinhosamente enquanto olha para a comida. A garota monstro o abraça forte e diz que o ama muito, deixando-o muito assustado. Com um sorriso forçado, o menino se pergunta se tudo isso não é apenas uma grande alucinação. Então a suposta filha começa a devorar os pedaços de frango com uma velocidade incrível. Ela parece estar gostando muito da comida e come tudo sem parar um segundo. Enquanto ela está distraída, o protagonista aproveita a oportunidade para verificar sua tela de status. Para sua surpresa, ele percebe que agora tem uma classe de jogador única. Sua classe é Dread Guardian e ele pode manter monstros e adquire suas habilidades. O garoto fica chocado ao ver que Suzuko é de nível B, embora ela esteja em uma forma imperfeita. Com isso, ele se pergunta se com a ajuda dela ele seria capaz de controlar outros chefes de masmorras. Mas um alerta de fome aparece e o sistema avisa que ela pode devorar qualquer ser vivo. A fome persistente a atinge e o menino não consegue acreditar que ela ainda quer comer. Para acalmá-la, ele decide acariciar a cabeça da garota monstro gigante. O jovem diz a Suzuko que às vezes é preciso ter um pouco de paciência na vida. Com um sorriso estranho, ele promete que a deixará comer o quanto quiser mais tarde. O plano dele é simples, agir como um bom pai para que ela possa ajudá-lo a limpar as masmorras. Enquanto ele acaricia a cabeça dela, a garota parece ter uma reação muito inesperada. A expressão da suposta filha muda e a protagonista não entende o que aconteceu. De repente, ela fica super feliz e o abraça com uma força absurda, prometendo ser boazinha. O abraço é tão forte que o menino começa a ficar sem fôlego e pede que ela o solte. Inesperadamente, uma notícia de última hora na televisão chama a atenção deles. A transmissão da TV é interrompida de repente e o protagonista fica chocado com a interferência. Ele corre desesperadamente até a janela para ver o que está acontecendo lá fora. Com uma expressão de pavor, o menino percebe que as masmorras apareceram mais cedo do que o esperado. No céu, uma estrutura verde gigante aparece sobre a cidade mudando todo o futuro. Sem aviso, uma massa verde com vários olhos aparece dentro do seu apartamento.
O sistema avisa que a Floresta Negra apareceu e a criatura grita de forma assustadora. O menino cai no chão aterrorizado enquanto uma fumaça verde começa a encher o quarto. Ao ver seu pai em perigo, Suzuko fica furiosa e chama a criatura de praga. Com um olhar furioso, a garota monstro diz à criatura verde para ir embora imediatamente. Ela então ataca a massa de olhos e o sistema avisa que ela foi libertada do controle. A suposta filha o levanta no ar com um sorriso vitorioso, dizendo que o papai é dela. Completamente desesperado, o menino grita para que ela o coloque no chão imediatamente. A menina o solta e pergunta se é hora de comer e ele diz que vai preparar alguma coisa. Agora mais calmo, o gigante pergunta ao pai o que era aquela coisa estranha de antes. O jovem toca o rosto, ainda sentindo os efeitos do ataque, e se pergunta o que foi aquilo. Um alerta avisa que a maldição da Floresta Negra foi ativada e seu nível aumentou. Ele não entende o que a maldição significa e um aviso aparece para explicar a situação. Se ele não limpar a floresta em 72 horas, ele ficará preso lá para sempre. Então videiras verdes brotam do chão e atacam os dois sem nenhum aviso. Mas a garota monstro não se assusta e rasga as videiras com um sorriso maligno. O sistema avisa que Suzuko adquiriu uma nova habilidade ao consumir o monstro planta. Com um poderoso soco no chão, a garota destrói completamente as videiras restantes. O menino percebe que pode saciar a fome dela alimentando-a com outros monstros, mas ele logo se lembra da maldição e que precisa encontrar uma maneira de sair dali. O jovem pensa que em sua vida passada ele estava em outra cidade quando tudo começou. A única diferença é que agora sua suposta filha está ao seu lado para ajudá-lo. O gigante lhe oferece um pedaço do monstro, mas o menino recusa educadamente. Então ele levanta a hipótese de que o Dungeon quer eliminar Suzuko porque ela é uma ameaça, e como ele é o dono dela, o calabouço marcou com uma maldição para se livrar dos dois. Agora o protagonista tem 72 horas para escapar ou limpar completamente o calabouço. Ele se pergunta como os dois sozinhos conseguiriam lidar com uma floresta inteira de monstros. Antes que ele pudesse pensar em um plano, um monstro vegetal gigante aparece na frente dele. A criatura se revela como o chefe da floresta e o menino fica incrédulo com sua má sorte. Mas Suzuko ativa sua nova habilidade e se prepara para enfrentar o monstro de frente. Várias videiras saem de seu corpo e atacam o chefe da floresta com uma força incrível. Ela pergunta se o papai está bem e ele a elogia pelo seu bom trabalho na batalha. O menino percebe que sua suposta filha absorveu a habilidade do monstro que ela comeu. De repente, as videiras começaram a brilhar intensamente, chamando a atenção do jovem. Ele grita para ela se afastar da luz, mas é tarde demais para evitar o que está por vir. Uma grande explosão ocorre, destruindo parte do prédio onde eles estão. 24 horas se passaram e a cidade de Naruse foi tomada por árvores gigantes. Em meio ao caos, um homem loiro diz para eles não terem medo, pois ele conhece as fraquezas dos monstros. Ele se revela como Luca, um testador beta, e ordena que todos sigam suas ordens de batalha, mas um ataque surpresa faz a multidão entrar em pânico e correr para salvar suas vidas. A loira fica chocada ao ver que o monstro é um kill de nível 2, uma criatura forte. A enorme criatura verde se ergue sobre ele com um olhar muito ameaçador e perigoso. As pessoas estão apavoradas porque esse monstro é diferente de tudo que já viram antes. O líder tenta acalmar a todos dizendo que há uma maneira de resolver a situação. Então ele grita para o céu chamando por um jogador que tem a classe de combate. De repente, um poderoso raio de energia azul atinge a criatura de frente de cima. O ataque é tão forte que atravessa o monstro e destrói parte de um prédio atrás dele. O responsável pelo ataque é Hayashi Miki, um jurista de nível F com um cajado azul. Com um olhar confiante, a menina diz que derrotar aquele monstro foi moleza para ela. O loiro aproveita para dizer que seguirem suas ordens, a vitória é certa. As pessoas comemoram com alívio e agradecem a menina por salvá-los, mas o advogado acha que o líder é bom em manipular pessoas porque eles se conhecem há um dia. Mais tarde, a menina está exausta e encurralada por monstros em um beco escuro. Alguém a salva e ela pergunta quem é e por que ajudou, pois ela está muito confusa. O responsável é Luca, que diz estar reunindo aliados para limpar o calabouço da cidade. Com um sorriso, ele se apresenta e a convida para se tornar uma heroína ao seu lado. O advogado duvida que um estudante possa ser um herói e sabe que o calabouço não será fácil. Enquanto isso, em outro lugar, Suzuko está se divertindo pulando em uma árvore gigante. A garota monstro quer brincar mais, mas o cara diz que já chega por hoje. Ele teme por sua vida com as piadas dela e ouve a voz de Luca à distância. O protagonista reconhece o líder loiro de 10 anos antes, quando ele era um novato. Com um sorriso maligno, ele pensa que se juntar a ele pode ser uma boa ideia. De repente, a árvore treme e vários monstrinhos verdes começam a subir nela. O gigante fica animado com a comida crescendo e diz que parece deliciosa. O menino entra em pânico ao ver a horda de criaturas subindo em sua direção. No chão, as pessoas ficam surpresas ao ver que a árvore gigante está se movendo. O advogado parece cansado da reação exagerada do grupo a tudo que acontece.
O líder loiro percebe que a situação não é boa e fica em alerta. Então ele vê Mickey em uma posição perigosa e grita seu nome. Preocupado, Luca diz para a menina correr, mas ela fica parada sem entender o motivo do grito. Nosso herói cai da árvore e se pergunta se ainda está vivo após a queda. Uma voz feminina o chama de pirralho enquanto ele ainda está no chão. Ele caiu em cima de Mickey, que o segurou com seu poder e disse para ele ficar quieto. O menino fica envergonhado com a situação e tenta dizer que foi um acidente. A menina o acusa de cortar a árvore, mas ele nega, dizendo que foi uma coincidência. De repente, Suzuko aparece pegando no colo e Mickey voa para longe do impacto. Suzuko emerge da fumaça e com um sorriso diz que o encontrou. O protagonista fica aliviado ao ver sua filha e a chama com um sorriso, mas a advogada está na frente dele, dizendo para ele deixar o monstro com ela. Com um olhar determinado, ela diz que heróis não fogem e irão protegê-lo. O menino tenta acalmar a situação, dizendo que está tudo bem, mas é ignorado. Então a heroína desafia o gigante, que fica completamente confuso com o ataque. O jovem percebe que a garota pensa que Suzuko é um monstro inimigo. Sem hesitar, Mickey avança para o combate com um poderoso ataque de energia. A explosão azul envolve a garota monstro em um vórtice de poder mágico. Entretanto, Suzuko defende facilmente os golpes com seus muitos braços. Leo grita desesperadamente para que a advogada tome cuidado com a força dela. Um ataque atinge a gigante, mas ela nem parece sentir o golpe recebido. A heroína encontra uma abertura na defesa e prepara um ataque especial com um sorriso confiante. Ela consegue acertar a criatura em cheio. O golpe a joga para trás e o gigante pergunta se o papai estava preocupado. O menino ignora a pergunta e corre em direção à advogada para ajudá-la. Ele está preocupado e espera que a menina não tenha se machucado. Mickey está desmaiada no chão, mas felizmente parece estar apenas inconsciente. A filha então pergunta se pode devorar a menina, deixando o jovem em pânico. Ele a proíbe e lembra que a advogada faz parte do grupo de Luca. O jovem pensa que se salvar o advogado, poderá se juntar ao grupo de Luca, mas ele sabe que o plano não vai funcionar se descobrirem sobre sua filha. Então o protagonista pede para Suzuko se esconder por um tempo para ajudá-lo. A garota monstro não entende o porquê e ele explica que é para encontrar comida. Com um sorriso, ele promete que se ela se esconder bem, ele lhe dará algo delicioso. Animada com a promessa, Suzuko concorda em se esconder e pede que ele a procure. A marca da maldição em seu corpo começa a desaparecer lentamente no ar. O menino percebe que a maldição enfraqueceu porque sua filha se escondeu. O plano dele é simples: esconder Suzuko e fazer com que Luca encontre o chefe. Mickey acorda um pouco confusa e com dor de cabeça por causa da pancada. O protagonista ajuda e finge estar preocupado com seu bem-estar. O advogado pergunta o que aconteceu e ele mente dizendo que o monstro fugiu. Ela não se lembra bem dos acontecimentos, mas aceita a explicação dele. A menina diz que lá é perigoso e o convida para ir para um lugar seguro. O menino comemora silenciosamente porque seu plano está indo conforme esperado. Ele decide usar um nome falso e se apresenta ao advogado como Himajin. Quando ele aperta a mão dela, o gigante aparece e o menino fica muito surpreso. A garota monstro sente uma sensação familiar vinda da heroína de antes. Nosso herói percebe a presença de sua filha e diz para ela segui-lo silenciosamente. Mickey se vira e diz ao menino para não se separarem, para não se perderem no caminho. À noite, a cidade permanece sob o controle de árvores gigantes e escuridão. Em um esconderijo, o líder loiro pede um relatório sobre a missão de busca. Um dos homens diz que eles ainda estão procurando por Mickey e não a encontraram. Furiosa, Luca grita para eles se apressarem porque sem ela o grupo seria aniquilado. Os outros tentam acalmá-lo dizendo que a encontrarão de qualquer maneira. O líder se importa com a garota porque sua habilidade especial é incrível. Inesperadamente, Mickey chega com nosso protagonista e diz que eles não precisam mais procurar. Com um sorriso, a advogada cumprimenta seu chefe, que fica surpreso ao vê-la. A loira fica muito feliz em ver a menina sã e salva após seu desaparecimento. De braços abertos, o líder recebe de volta o jurista. Então ele percebe o garoto ao lado dela e pergunta se ele é seu irmão mais novo. A menina diz que ele a salvou e o jovem se apresenta como Himajin. Com um sorriso, o protagonista diz que sentiu falta do líder loiro. O menino então pede para se juntar ao grupo e Luca aceita, apertando sua mão. Mas o chefe acha o rosto do garoto suspeito e um pouco assustador. Com os olhos brilhando, ele decide usar sua habilidade para descobrir sua identidade. O sistema começa a analisar o jovem, mas ele pergunta se pode ajudar em alguma coisa. O líder diz que gosta de sua motivação, mas o sistema não consegue identificá-lo. Luca, surpreso, se pergunta por que não consegue ver as informações do menino. Várias telas de falha de digitalização aparecem, deixando o chefe muito desconfiado. Com um sorriso sinistro, Luca diz que encontrou um bom emprego para o garoto. O chefe tenta escanear o jovem novamente, mas a habilidade falha mais uma vez. Com dor de cabeça, Luca se pergunta o que diabos está acontecendo com seus poderes. O gigante aparece e pergunta se ele está bem enquanto o menino tenta escondê-la. O líder cai no chão assustado e sem entender o motivo da dor repentina.
Miki o ajuda a se levantar e pergunta o que há de errado com ele. O protagonista agradece a Suzuko em seus pensamentos por assustar o chefe. De repente, todos ouvem um barulho muito alto vindo de fora do local. Uma grande explosão acontece muito perto de seu esconderijo em um prédio. O grupo sai para ver o que aconteceu e se deparam com a fábrica em chamas. Luca não entende como isso pode acontecer e fica completamente chocado. No meio do fogo, uma das árvores gigantes começa a se mover estranhamente. O gigante pergunta se eles devem fugir, mas o menino diz para esperar um pouco. Sua habilidade de detecção está ativa e ele sente que os monstros estão agitados. O jovem percebe que a causa da agitação é o fogo da explosão. Então, ele grita para que todos ouçam o que ele tem a dizer imediatamente. O menino ordena que o grupo se afaste das chamas o mais rápido possível. Um monstro de madeira de terceiro nível aparece no meio do fogo, surpreendendo a todos. A criatura de fogo tem uma aparência demoníaca e parece bastante poderosa. Luca fica chocado ao ver um monstro tão forte aparecer do nada no meio da cidade. O chefe se pergunta como o menino sabe tanto e se ele também é um salvador. Luca imagina o jovem tomando seu lugar e roubando sua fama e glória. Com inveja, ele acha que o garoto planeja roubar seu bônus de salvador. O sistema oferece um item gratuito para novos jogadores durante o período de proteção. O líder acredita que só pode haver um salvador e que aquela masmorra é sua fá. Ele pega sua espada e ordena que todos os seus seguidores comecem um contra-ataque. Mas o monstro de fogo ataca primeiro e o joga para longe com uma explosão. A força do ataque é tão grande que causa uma onda de choque por toda a área. O advogado diz que eles não podem mais contar com Luca e que ela está no limite. Mickey abraça o garoto por trás e pede para ele tirar todos dali em segurança. O jovem percebe que a maldição está enfraquecendo, mas o monstro continua a evoluir. A criatura de madeira e fogo se torna ainda maior e mais poderosa do que antes. O advogado grita para o menino se apressar e fugir, mas ele é derrubado. O protagonista diz que não pode fugir porque precisa ficar e lutar contra o monstro. Suzuko não aguenta mais e diz que vai devorar todos os monstros que estiverem por perto. As mãos do gigante ficam afiadas e prontas para atacar sem piedade. A garota monstro avança em direção aos inimigos gritando que quer um lanche. Ela ataca o monstro de fogo com suas garras e uma grande explosão acontece. Mickey reconhece o gigante como o monstro que atacou antes na floresta. Suzuko pega o monstro em chamas e o devora como um churrasco gigante. O gigante mastiga o monstro de fogo como se ele não fosse nada, deixando apenas os ossos para trás. O menino reclama que mesmo em perigo a filha só pensa em comida e a maldição retornará. Então ele vê sua habilidade de sincronização que lhe permite copiar habilidades por 20 minutos. O jovem se pergunta se outros monstros o chamarão de papai, mas eles são burros demais para isso. Nisso, ele tem a ideia de que se ele pode controlar os chefes, então talvez ele possa dominar o da floresta. Com isso, o advogado o agarra, dizendo para ele fugir, mas o garoto diz que essa é a chance deles. Ele diz que derrotará o chefe, enquanto os monstros estão distraídos nessa aposta arriscada. O protagonista sabe que o líder loiro deve ter a localização do monstro principal do calabouço. A menina avisa que se as criaturas evoluírem elas não terão chance e decide procurar o chefe. Mickey então o pega e sai correndo daquele lugar perigoso. Nas ruínas subterrâneas da cidade, uma criatura misteriosa diz que finalmente os encontrou. Com um toque no rosto, a criatura planta também o chama de papai, deixando tudo estranho. O chefe da floresta flutua sobre várias plantas com olhos, enquanto dá uma risada muito sinistra. Lá, o grupo de Luca já encontrou o chefe e o loiro parece muito confiante na vitória certa. Com um sorriso maligno, ele planeja derrotar o chefe sozinho para obter toda a recompensa. De repente, todos os membros do grupo começarão a gritar de dor e a segurar a cabeça. O líder não entende nada e olha para seus homens, completamente confuso com a situação. Com seus olhos brilhando em verde, seus aliados se voltam contra ele como se fossem zumbis. Mesmo assim, Luca tenta manter a calma e pede que ninguém entre em pânico neste momento. Aparece uma tela de bônus e diz que a dificuldade aumentou um pouco para a missão. Um dos homens aponta para sua classe de nível E e pergunta se eles têm alguma chance contra a criatura. Com um olhar furioso, o líder loiro o chama de inútil por ser apenas um nível E. O chefe loiro fica bravo por estar recebendo ordens e elimina um dos seus homens sem hesitar. Com isso, o sistema informa que ele acumulou 1000 pontos e a chance de ganhar um cartão de emprego. Os outros sobreviventes o cercam e perguntam em choque o que ele acabou de fazer. Ele percebe que o bônus por eliminar um aliado é de 1000 e o do monstro é apenas 100. Com um sorriso maligno, o líder loiro decide que vai marcar pontos com todos ali. Enquanto isso, nosso protagonista chega com o jurista ao local da batalha. Eles olham ao redor e percebem que houve uma grande batalha ali pelos vestígios de destruição. A menina entra em pânico e diz que o líder enlouqueceu completamente e
que eles precisam escapar. Olhando para a frente, eles veem o loiro em cima de vários corpos de seus aliados. O chefe loiro segura um dos homens pelo colarinho com um olhar muito frio e distante. Com um sorriso no rosto, ele se vira para a advogada e diz que ela entendeu tudo errado. A garota o acusa de enlouquecer e quebrar a promessa de limpar o calabouço juntos. Mas o loiro se defende dizendo que foram eles que enlouqueceram por causa do cheiro das flores. O advogado fica confuso e não entende o que o cheiro tem a ver com a situação. Ele explica que quem respira o cheiro se torna servo do chefe e é por isso que ele teve que eliminá-lo. Então o líder revela que ele também é um servo e entrega sua espada a ela para que ela possa eliminá-lo. Em choque, o advogado segura a espada e pergunta se eles não podem derrotar o chefe juntos. O loiro agarra dizendo que é impossível e a garota implora para que ele não desista da luta. A líder diz que se ela não o eliminar, há outra maneira de resolver tudo. O advogado pergunta qual é a solução e o loiro a segura firmemente em seus braços. Com um sorriso maligno, ele levanta sua espada para atacar a garota de surpresa. Então ele revela que a outra maneira é eliminar o jurista ali mesmo. Sem piedade, o chefe ataca a garota com sua espada bem no meio do peito. Ele a joga no chão e a segura com a espada para que ela não possa mais escapar. A loira é insulta, dizendo que ela é apenas uma NPC e não tem o direito de dar conselhos. Ele diz que a salvou apenas por causa da classe dela e agora vai dar o golpe final. Com um olhar cruel, a chefe diz que ela pode cumprir uma última função antes de morrer. O líder loiro então ativa o cartão de trabalho que ele havia obtido anteriormente. O sistema pergunta se ele quer roubar a força de classe da garota ainda viva. Ele comemora porque recebeu carta de trabalho nível S do jurista. De repente, uma voz chama a garota e a loira olha para o lado, surpresa. Nosso herói aparece rindo e fingindo que não entendeu nada do que aconteceu ali, mas o loiro diz que não adianta fingir e que ele é um ator muito melhor que o garoto. O jovem percebe que o líder está agindo de forma estranha e pede que ele não fique tenso. Ele se sente mal pelo advogado, mas decide que precisa sair dali o mais rápido possível. Mas o homem loiro envolve com energia azul e diz que ele não vai a lugar nenhum. O menino fica preso e se pergunta como o líder tem uma classe se ele não tinha nenhum. A loira diz que achou que o rapaz queria o seu lugar, mas nem sabia da habilidade da garota. O protagonista fica confuso porque não sabia que a habilidade do advogado era nível S. O líder revela que o calabouço mudou porque os dois são viajantes do tempo chamados Salvadores. O menino fica chocado ao saber que existem diferentes tipos de viajantes com diferentes objetivos. Ele entende que se a loira é uma dessas viajantes, então tudo faz sentido agora. O chefe pergunta qual é o seu objetivo, mas o garoto só pensa em ganhar tempo para a filha chegar. Com um sorriso no rosto, o jovem decide participar da farsa do líder para enganá-lo. Ele então saúda e assume a culpa dizendo que foi ele quem mudou a dificuldade. A líder loira gosta da confissão e parece que eles finalmente estão se entendendo. O cara diz que se infiltrou para mudar a dificuldade e pegar o bônus para ele. O chefe parece impressionado e diz que o plano do jovem parece estar funcionando muito bem. Em pensamento, nosso herói percebe que a loira acreditou em tudo e decide continuar o teatro. Ele começa a rir e diz que o chefe deveria agradecê-lo por tornar o calabouço mais emocionante. A loira concorda que é intrigante e diz que o bônus da missão já foi alterado pelo sistema. O garoto o chama de idiota em sua mente e o líder se distrai por um momento com a conversa. O advogado caído no chão acusa os dois de estarem juntos nessa loucura e os chama de loucos. Furioso com a interrupção, o chefe manda a garota calar a boca e a chuta. O jovem fica surpreso porque até o advogado levava seu trabalho a sério e acreditava nele. O sistema então notifica você de que o cartão de trabalho legal de nível S foi obtido com sucesso. O advogado agora está no chão sem se mover e o menino fica impressionado com o poder de uma classe. Com a carta em mãos, a loira diz que roubar de NPCs é mais fácil do que esperar despertar um poder. Com um sorriso confiante, o chefe loiro pergunta se eles devem cooperar de agora em diante. Mas antes que ele pudesse responder, o menino foi surpreendido por monstros que emergiram do chão. O líder fica furioso e grita perguntando o que diabos o jovem fez para invocar as criaturas. Os monstros avançam em direção a eles e o garoto pergunta se o loiro quer cooperar com ele agora. Com um sorriso irônico, o protagonista diz que não foi ele quem chamou os monstros de lá. O chefe ri e diz que no final, essa é a melhor coisa que uma criança poderia inventar. Envolto em sua energia azul, ele avança para atacar o jovem com um soco poderoso. Com um olhar de ódio, o líder diz que jamais trabalharia com alguém como nosso herói. Ele cai no chão com um soco e uma grande cortina de fumaça se levanta no local. Do meio da fumaça, o gigante aparece e agarra o chefe loiro com uma das mãos. A loira grita para que ela o deixe ir porque ele é o salvador e ela não pode fazer isso, mas o gigante diz que ela não precisa de um salvador e nosso herói fica bastante satisfeito. Com um sorriso maligno, a garota monstro diz que veio conhecer seu querido papai. O chefe fica chocado e pergunta se ela é realmente filha do rapaz que está ali. O menino se vira e olha para o líder com um olhar de zombaria e superioridade. Com um sorriso e um polegar para cima, ele confirma que é o pai do gigante que o capturou.
O loiro entra em pânico e implora ao jovem que coopere com ele e o deixe ir, mas o gigante diz que seu pai não é uma criança e se prepara para atacar o chefe. Em uma forma menor, ela senta no colo do rapaz e pergunta se eles podem ir para a cama. O protagonista concorda, mas primeiro pede à filha que cuide dos monstros restantes. Com um sorriso, o gigante concorda e começa a esmagar os monstrinhos como se fossem brinquedos. O menino então decide fugir dali, mas primeiro vai ver como está o advogado, que está caído no chão. Inesperadamente, a menina abre os olhos e parece estar lentamente recuperando a consciência. O jovem não entende nada e se pergunta o que diabos aconteceu para ela acordar. Ele olha para a espada cravada nela e não entende como a jurista ainda pode estar viva. De repente, sua filha aparece atrás dele e o chama de papai, com uma voz muito calma. O gigante então o pega na mão e pergunta se está terminado de brincar de luta livre. Sonolenta, ela o abraça e promete que protegerá seu pai para sempre de todo o mal. A protagonista toca seu rosto e chama seu nome, tentando entender toda a situação. A garota monstro apenas dorme no chão e os outros monstros param de se mover. De repente, deitado em cima dela, o garoto percebe que até sua maldição desapareceu estranhamente. A marca em seu braço que o prendeu na masmorra, de repente desaparece completamente no ar. Então a chefe da floresta aparece e diz que agora entende por que o gigante não foi afetado. O jovem reconhece a criatura e sem hesitar decide ativar sua habilidade de sincronização. A chefe se apresenta e a habilidade do garoto o transforma em um fantasma por 20 minutos. Com seu novo poder, ele se afasta de sua filha, que continua dormindo pacificamente no chão. O menino acha que pode escapar, mas está preocupado em deixar a filha sozinha. Mas a chefe o encontra facilmente e diz que ele não tem como escapar de suas garras. Ela revela que todas as plantas naquele lugar são seus olhos e a observam o tempo todo. A criatura diz que o cheiro que ele exalou também faz parte disso e o controla por dentro. Em sua forma fantasmagórica, o menino percebe que não há como escapar daquela situação. A criatura então acaricia o rosto da gigante e diz que ela fica muito bonita dormindo. Então o chefe lambe a garota monstro e diz que ela é muito exigente com comida. Nosso herói entende que o verdadeiro alvo do chefe sempre foi sua filha e não ele. A criatura confirma que comeu o olho do gigante e, portanto, precisa evoluir para alguém. O menino fica confuso com a revelação e se pergunta se esse alguém seria um ser humano. Com um olhar furioso, a chefe diz para ele não insultar seu mestre porque ele é diferente. Ela revela que seu mestre é, na verdade, o criador de todos os monstros, o deus das criaturas. A criatura, então, o acusa de ser um impostor por ter apenas uma criatura sob seu comando. O jovem fica surpreso que o chefe de alguma forma sabe que ele é um guardião monstro. O chefe diz que a gigante é filha de seu mestre, mas ainda assim chama o menino de papai. Com um sorriso, ela o acusa de manipular um monstro e tentar imitar seu verdadeiro mestre. O protagonista então tem uma ideia e diz que o motivo de ser guardião é diferente. Com um sorriso, ele diz que na verdade era para a comida dela e que ela só precisava pedir primeiro. A criatura o elogia por sua inteligência e lhe oferece a chance de se tornar seu escravo para sobreviver. O menino começa a rir e diz que a proposta do chefe é realmente muito boa e tentadora, mas então ele faz um gesto com a mão e diz que recusa completamente a proposta dela. A chefe da floresta ri e lambe os lábios de uma forma muito assustadora. Ela então abre seus tentáculos e diz que o jovem não tem escolha na situação. O protagonista não se deixa abalar e mantém um olhar muito determinado em direção à criatura. Com apenas 10 minutos restantes de sua transformação, ele tenta escapar daquele lugar. Ele acha que o tempo está se esgotando e precisa de um plano para sair logo dali. Então o chefe ordena que seus monstros o capturem vivo para acordar o gigante. Nosso herói fica tenso à medida que a situação fica cada vez mais complicada para ele. Cercado por monstros, ele se pergunta se há outra maneira de escapar. De repente, ele vê o corpo do líder loiro e se lembra da carta de trabalho do advogado. O menino então pensa que se o chefe conseguiu usar a carta, ele também deve conseguir. Sem hesitar, ele corre até o corpo e pega a carta que estava com o líder loiro. Mas o sistema avisa que ele não pode despertar a turma, e o jovem não acredita. Neste ponto, seu tempo de transformação fantasma termina e ele retorna à sua forma normal. Cercado e impotente, ele decide ativar sua habilidade de sincronização como uma última chance. O sistema então mostra as habilidades que ele pode usar com a sincronização ativada. Com um olhar furioso, seu olho esquerdo fica vermelho e ele ativa o olho da verdade. O chefe percebe que está usando o poder de Suzuko e parece não gostar nada disso. Com uma aura vermelha, a criatura diz que não permitirá que ele use essa habilidade. Nosso herói começa a sentir uma dor de cabeça muito forte por causa da interferência. A sincronização é cancelada e o chefe diz para ele dormir e desaparecer em suas memórias. Com os olhos brilhando de dor, o garoto se pergunta se esta é a verdadeira forma do chefe.
A criatura se revela como uma massa de tentáculos e diz que seu corpo agora é dela. Um alerta de corrupção espiritual aparece. Ele percebe que o calabouço é de alto nível. Ele se lembra de que morreu para Suzuko antes e se pergunta se isso acontecerá novamente. De repente, o jovem se vê flutuando em um vazio branco, completo e infinito. Ele acorda com olhos de cores diferentes e percebe que ainda está vivo. O menino olha para a tela do sistema e se pergunta onde foi parar. Ao ouvir uma voz, ele se vira e vê uma porta de onde veio o som misterioso. Sem pensar duas vezes, o menino decide abrir a porta para ver o que há do outro lado. Lá dentro, uma figura está entre papéis e diz que aquela é sua obra-prima. O menino coça a cabeça e se pergunta se isso é algum tipo de memória projetada. A voz continua falando e o menino fica chocado com as palavras que está ouvindo. A figura se levanta e o jovem pensa que se parece com ele mesmo naquela época. Um círculo mágico aparece e o homem ordena que sua grande obra-prima apareça. Com um sorriso bizarro, o cientista parece ansioso e o jovem parece muito apreensivo. Uma garotinha com cicatrizes emerge do círculo e pergunta quem ela realmente é. O cientista então aponta para a menina e diz que seu nome será Suzuko. A menina olha para ele e repete seu novo nome com uma expressão muito confusa. O homem estende a mão para a moça e ela aceita o gesto sem hesitar. Então ele a abraça carinhosamente e diz para ela começar a chamá-lo de papai. A menina então o chama de papai com um sorriso muito feliz no rosto. Visões monstruosas da garota aparecem e o garoto se pergunta se esta é a verdadeira Suzuko. O jovem então tenta se acalmar e percebe que está vendo as memórias de Suzuko. De mãos dadas com a cientista, o menino percebe o quão diferente a menina era. Com um sorriso, o homem diz que ela é sua obra-prima e pergunta se ela está pronta. A menina fica confusa e pergunta o que ela deveria estar preparada naquele momento. Com um ar heróico, ele diz que ela o ajudará a salvar o mundo da destruição. De repente, a memória se quebra em vários fragmentos e o menino fica sem reação. Deitado no chão, ele se pergunta qual seria o verdadeiro objetivo daquele homem misterioso. Com um pequeno sorriso, ele entende que o que viu foi apenas o começo do mistério. Olhando para a porta, ele tem certeza que há uma isca para pegá-lo. Sua filha aparece pequena e diz que sentia muita falta do pai. De volta à memória, o homem diz que tem algo novo de sua pesquisa para mostrar. O cientista apresenta uma flor em um recipiente e diz que é flor sussurrante. A menina e o menino olham para a flor e ele reconhece o chefe da Floresta Negra. O cientista então diz que falta algo para que a flor seja perfeita como sua filha. O homem pensa em uma maneira de completar sua criação com um sorriso no rosto. Com isso, a pequena Suzuko o abraça e se oferece para ajudar no que for preciso. Ela sorri e pergunta o que poderia fazer para ajudar o pai a terminar a flor. O jovem acha a cena bonita, mas o cientista então lhe pede o poder da garota. O homem diz que pode encontrar outra pessoa, mas a garota é rápida em dizer que o ajudará. Com um sorriso maligno, o cientista diz que quer uma coisinha que ela tem no momento. Ele então aponta para o rosto dela e pede que a menina lhe entregue o olho. Ao ouvir isso, nosso protagonista fica completamente chocado e incapaz de acreditar na crueldade do homem. Sem pensar duas vezes, a menina obedece à ordem e uma cena terrível acontece em seguida. De repente, o menino sente uma dor agonizante no olho que começa a ficar vermelho. Com o olho na mão, a menina o entrega ao cientista como se não fosse nada. Toda magoada, ela oferece o olho e pergunta se foi uma boa menina por fazer aquilo. Enquanto isso, o jovem cai no chão gritando de dor por causa do que está acontecendo. O cientista então a elogia dizendo que ela é uma boa menina e que ele está feliz com a ajuda. Segurando o olho, ele diz à menina para observar o poder contido nele. Então o homem joga o olho no recipiente e diz à flor para consumir tudo. Com o poder do olho, a flor se transforma em um monstro gigante e o cientista agradece à menina. A menina fica feliz e diz à criatura para crescer e ficar forte para ajudar. O cientista diz que ela ficará bem e então ele começa a tirar outras partes dela. Mesmo sem os membros, a menina diz que não sente dor e até perde a memória. A cena é tão horrível que nosso protagonista começa a rir de puro desespero. Caindo no chão, ele percebe que a garota estava sendo usada apenas como alimento para os monstros. A pequena Suzuko então chama pelo papai enquanto está no chão toda machucada. Ela pergunta onde ele está e o menino finalmente cai em si e fala com a filha. A menina o chama de papai e o menino fica surpreso com a situação. Com um sorriso no rosto, ela está feliz que ele tenha vindo visitá-la naquele lugar. Mas o cientista aparece com vários monstros e diz que trouxe a família para vê-la. As criaturas bizarras então avançam em direção à menina sem hesitar por um segundo. Cercada, ela pergunta se ele não precisa mais dela e o homem diz para ela brincar. A cientista diz que não há mais como recuperá-la e pede perdão enquanto os monstros a atacam. Em agonia, a menina grita de dor e implora ao pai que não a abandone ali. O menino então começa a rir e diz para ela não ter medo, pois ele também sente a dor dela. Ele revela que ela foi enganada e que tanto ele quanto o cientista são pais falsos. Com isso, a taxa de sincronização com o olho da verdade chega a 50%. Seus olhos brilham com um poder vermelho intenso e ele parece pronto para uma luta. O jovem então promete que se tornará seu verdadeiro pai e o chefe da floresta aparece. De volta à realidade, ele encara sua chefe e a chama de feia com um sorriso no rosto.
A criatura fica chocada e pergunta como ele conseguiu recuperar a consciência tão rapidamente. Com raiva, ela diz que vai mostrar-lhe um inferno mais uma vez por sua audácia, mas o menino não se abala e ordena que a criatura venha até ele, contudo, sem medo. Ela o ataca com energia vermelha e se pergunta quanto tempo ele conseguirá resistir. O jovem sente a dor, mas diz que não é nada comparado ao sofrimento da filha. Com um olhar determinado, ele suporta o ataque e diz que não é nada para ele, mas então o menino repete a palavra sincronização e seu corpo começa a passar por uma mudança. O sistema avisa que a sincronização tripla foi ativada e o menino diz que voltou. Com um sorriso maligno, ele diz que se o chefe quiser comer a filha dele, ele vai comer todos eles. Ele então pergunta se aquela não seria uma troca justa e parte para o ataque. Sem medo algum, o menino começa a eliminar todos os monstros que aparecem na sua frente. Com um sorriso no rosto, ele arranca a cabeça de um dos monstros com as próprias mãos. Então o menino devora o monstro e reclama do gosto ruim daquela criatura. Os outros monstros ficam assustados com sua atitude e tentam recuar com medo, mas o jovem não dá chance e continua devorando a todos sem parar um segundo. Com o tempo, sua taxa de sincronização sobe para 70% e ele fica mais forte. Insatisfeito, ele pede ao chefe que envie mais monstros para ele comer. A criatura pergunta se ele realmente quer ser derrotado e ele não responde. Então ela diz para ele entrar na memória dela e desaparecer daquele lugar para sempre. Mas o menino diz à filha para não ter medo, pois agora ele está lá para protegê-la. A menina o chama de papai e diz que seu abraço é muito caloroso e confortável. Com um sorriso, o jovem diz que antes não era seu pai, mas agora ele realmente é. A chefe diz que é apenas uma lembrança, mas o menino a ignora e continua. A criatura revela que a memória foi criada por sua vontade e o jovem desaparecerá ali. O monstro diz que a vontade de uma criatura é como veneno para os humanos. Com a sincronização em 90%, o menino parece não se importar com o aviso. Com vários olhos no rosto, ele olha para a criatura e diz que sua filha o salvou. De volta à realidade, o chefe o chama de louco e pergunta o que ele realmente é. Com um sorriso, o menino diz para ela não ter medo e que ela pode derrotá-lo como antes. A criatura fica assustada e pergunta por que ele está soltando seus tentáculos. O jovem diz para ela se apressar e usar seus poderes para derrotá-lo de uma vez por todas. O chefe fica apavorado com a atitude dele e não sabe como reagir à provocação. Com vários olhos no rosto, ele diz que irá atrás do cientista e o eliminará 1000 vezes. Com isso, o sistema avisa que a vontade dele superou a do chefe e ela foi domada. O sistema pergunta se ele quer manter o chefe como seu aliado e ele pensa sobre isso. A criatura não consegue se mover e diz que sua vontade é forte demais para ela. O menino diz que a vontade dela o tornou mais forte e ele é grato por isso. Com um sorriso ele pergunta se ela não quer brincar com ele e decide ligar para sua filha. O jovem então chama a filha e diz que ela pode brincar com o chefe da floresta. O gigante aparece e pergunta quem fez aquilo com o pai dela e o menino a acalma. Com o polegar para cima, ele diz que se ela ficar entediada, ela pode devorar o chefe da floresta. A menina fica animada com a ideia e pergunta quem machucou seu pai. O chefe diz que não foi ela, mas o gigante sabe que a criatura está mentindo. Sem piedade, a gigante avança e ataca o chefe com todas as suas forças em um só golpe. Com a situação resolvida, o menino corre para ver como o advogado está depois de tudo. A menina acorda e pergunta quem ele realmente é, pois não o reconhece mais. Com um sorriso, ele responde que é apenas o pai de uma filha muito teimosa e forte. O garoto avisa que vai doer e se prepara para retirar a espada cravada no peito dela. Com os olhos brilhando, a advogada se levanta e parece estar muito brava com ele. Ela o agarra pelo colarinho e o joga no chão com uma força impressionante. Furiosa, a garota o acusa de mentir e de trabalhar com o líder loiro. Com a espada em seu pescoço, a jurista diz que o eliminará ali mesmo. Ele diz que se fosse um inimigo não teria estancado o ferimento dela para salvá-la. O jovem diz que foi uma medida temporária e pede que ela retire a espada do pescoço. Enquanto isso, o gigante brinca com o chefe da floresta de uma forma muito estranha. Sentado no chão, ele pergunta se a menina está bem e se ela sente alguma mudança. A advogada diz que se sente bem e não parece ter nenhum efeito colateral do golpe. O menino então mostra a carta de emprego e diz que o líder loiro roubou seu poder. A menina fica desesperada e pergunta o que fará agora sem seus poderes. E ele diz que há uma maneira de resolver isso, mas ela precisará ajudá-lo. O advogado concorda imediatamente e pergunta o que ela precisa fazer para ter seu emprego de volta. O menino fica surpreso com a rapidez da resposta e se pergunta se pode confiar nela. Com um sorriso, ele diz que entende e agradece a confiança que ela depositou nele. O jovem se pergunta se a garota é pura ou apenas tola por confiar tão facilmente. Ele então liga para a filha e pede que ela vá até ele por um momento. O gigante aparece e o advogado fica impressionado com a pressão que emana da criatura. Com um olhar surpreso, o advogado percebe que o gigante é a filha do menino. Com um sorriso, ele faz um pedido à filha e ela concorda sem pensar.
Ele pergunta como está a chefe e o gigante diz que já a devorou completamente. O menino então diz que se ela cuspir no chefe, ele lhe dará algo mais saboroso. O advogado cobre os olhos e diz para ele não olhar para a cena que está por vir. Com um sorriso, o gigante abre a barriga e tira de dentro o chefe da floresta. O menino a elogia e diz que ela é uma boa menina por ter obedecido ao pedido. Com seu chefe no chão, o advogado fica chocado ao ver que ela ainda está viva. O jovem então se aproxima e diz que tem um pedido a fazer a ela agora. Com um olhar sério, ele pede ao advogado que elimine o chefe da floresta. A criatura fica furiosa e diz para eles não a subestimarem, pois ela ainda tem truques na manga. Com um brilho nos olhos, vários monstros vegetais surgem para protegê-la. Um dos monstros vegetais avança para atacar, mas é parado por alguém. Todos olham ao redor e percebem que as pessoas que foram eliminadas voltaram à vida. A advogada não acredita no que vê e diz que o número de inimigos é muito grande. O gigante pergunta se ela pode devorá-los todos e o menino diz que não há necessidade. Ele então se vira para a chefe e pergunta se ela já terminou de exibir seus poderes. A criatura ri e diz que levará todos eles consigo para o inferno, mas o menino diz para ela fazer o melhor que puder e tentar sobreviver ao que está por vir. Com uma esfera de energia na mão, ele diz que concorda com a ideia do chefe. Com um único ataque de energia, o menino transforma todos os monstros em plantas. As pessoas reanimadas também são afetadas e se transformam em estátuas de plantas ao mesmo tempo. O advogado fica chocado e percebe que todos os monstros pararam de se mover de repente. Ela então pergunta o que ele fez e o garoto se vira para ela com um olhar estranho. A menina se assusta ao ver o rosto dele e pergunta o que aconteceu com seus olhos. Ele explica que esse é o risco que ele mencionou e sua filha o elogia por sua aparência. O menino diz que há uma maneira de reduzir a corrupção e pede ajuda a ela. O advogado fica preocupado e pergunta se ele está bem depois de usar tanto poder. Ela o trata como um irmão mais novo e ele não parece gostar muito da ideia. Em pensamento ele diz que sua idade mental é provavelmente maior que a dela. O jovem então aponta para o chefe e diz que a solução está bem na frente deles. Ele explica que existem dois tipos de masmorras e a Floresta Negra é para exploração. Por causa do líder loiro, a dificuldade do calabouço aumentou de F para C repentinamente. O menino diz que fez lavagem cerebral em outros e roubou a classe do jurista. O gigante tenta pegar a chefe, mas ela consegue escapar com um de seus truques. Com um sorriso, o jovem diz que o objetivo é derrotar o chefe e pegar um item. A advogada concorda com o plano e diz que ajudará no que for necessário para vencer. Com um olhar determinado, ela diz para ele deixar o resto com ela e se prepara. A menina pede ao gigante para libertar o chefe e o gigante concorda com um sorriso. A chefe então avança para atacar o advogado com toda sua força e velocidade. Com um golpe preciso, o jurista elimina o chefe da floresta e põe fim à batalha. O sistema avisa que o calabouço foi limpo, mas dá erro na identificação do advogado. Com um sorriso, o menino percebe que o sistema não a reconhece sem uma classe. A menina comemora a vitória e o rapaz agradece pela ajuda na batalha final. Ele então pede para manter sua identidade em segredo e o advogado concorda. O sistema pergunta se ele quer ocultar suas informações e ele aceita a opção. Para a sua nova identidade, o garoto decide usar o nome Guardião para se apresentar. Com a missão concluída, o sistema avisa que irá calcular os bônus para eles. O jovem diz que antes de tudo, ele precisa atender ao desejo do jurista. Com a mão no corpo do chefe, ele pega um item e diz que é o núcleo do monstro. A menina pergunta como usar o item e se ela deve comê-lo para absorver seu poder. O menino concorda e diz que ela precisa fazer exatamente isso. A advogada se sente mal e parece que a ideia de comer o item não lhe agradou. O gigante pergunta se ela pode devorá-la, mas o jovem imediatamente a impede. Com a menina nos braços, ele pergunta se ela está bem, afinal, ele diz para ela segurar firme, porque ele não vai deixá-la desaparecer ali. Com o miolo em mãos, ele se prepara para entregar o item ao jurista para que o recupere. Sem pensar duas vezes, o garoto coloca o caroço com força na boca da garota. Uma energia verde envolve os dois, e o poder elemental começa a se reunir. Um núcleo dourado aparece e o menino explica que ele vale mais de 2 milhões. Ele explica que, sem a vontade do chefe, o núcleo se torna por energia elemental. Com uma aura verde, a advogada flutua no ar e o garoto pergunta como ela se sente. Ele percebe que ela está sendo controlada pelo poder e fica muito preocupado. Sem controle do corpo, a garota o ataca com uma esfera de energia verde. O gigante o segura e diz que a advogada fez algo horrível com seu pai. Ela então pergunta se pode devorar a garota, mas o jovem a lembra da promessa. O gigante diz que seu pai é muito gentil e pergunta o que eles deveriam fazer. O menino percebe que a aura dela está diferente e teme ser devorado se responder errado. Ele então pede à filha
que o proteja caso a situação se torne perigosa. Com a jurista flutuando, o jovem se pergunta como conseguirá acordá-la. Ele pensa em pedir ajuda à filha, mas desiste porque é muito perigoso para ela. Com a mão estendida, ele tenta usar seu poder, mas a garota está muito longe. O menino sabe que nesse ritmo o corpo do jurista não resistirá por muito tempo. Ele percebe que os efeitos colaterais estão piorando e decide pedir ajuda à filha. O jovem então grita e pede ajuda ao gigante para resolver a situação. Com o dedo apontado, ele pede que ela jogue na direção do jurista. O gigante concorda e o pega na mão para prepará-lo para o lançamento. O menino pede para ela ir devagar, mas o gigante o joga com toda a força. Em alta velocidade, ele voa em direção ao jurista, enquanto o gigante grita para ele voar. Com um sorriso, o jovem elogia a filha e diz que ela fez um bom trabalho. Com um pulo, o menino bate na esfera de energia verde e acontece uma explosão. A fumaça da explosão sobe e o jovem consegue chegar a tempo ao advogado. Em meio à fumaça, ele a segura em seus braços e a chama pelo nome. Com os olhos brilhando, a menina parece estar em transe e não responde. Para acordá-la, o garoto decide dar-lhe um tapa forte no rosto. O advogado finalmente acorda e pergunta o que aconteceu sem entender nada. Com vergonha, ela percebe que seu corpo está coberto de trepadeiras e fica envergonhada. O menino diz para ela não se preocupar porque ele não viu nada de errado. A menina percebe a mão dele e pergunta se a corrupção espiritual progrediu. O gigante aparece e ameaça a advogada, dizendo que não a perdoará pelo tapa. O jovem diz para a filha se acalmar e que a menina é amiga dele. Ele então joga a carta de trabalho para a advogada e diz que agora ela pode usá-la. A menina pega a carta e fica surpresa ao ver que pode usar seus poderes novamente. Com a missão cumprida, o rapaz se despede e diz para ela manter tudo em segredo. A advogada pede que ele diga seu nome verdadeiro e ele a ignora. Ela então pergunta se todos os seus segredos são por causa da filha. A garota o questiona se ele é humano ou um monstro por aceitar a corrupção. Com um sorriso, ele diz que também gostaria de saber a resposta para essa pergunta. Então o menino pergunta o que ela acha que ele realmente é. A filha dela diz que papai é papai e o advogado não entende a resposta. Antes de sair, o menino revela seu nome verdadeiro e se apresenta como a Michaeleo. Com um sorriso, o advogado repete seu nome e parece ter gostado de conhecê-lo. Um calabouço limpo sistema avisa que eram 23 horas e 50 minutos. Em outros lugares, as pessoas recebem a notícia e ficam chocadas com a velocidade. As pessoas comemoram quando veem que o calabouço foi limpo e tiram fotos para documentar. No ranking de jogadores, o nome Guardião aparece em primeiro lugar, deixando todos curiosos. 10 horas depois, a cidade ainda está em ruínas e a destruição é claramente visível. Em uma garagem do metrô, um grupo de monstros se reúne e parece estar investigando. O monstro de duas cabeças encontra um corpo e percebe que o corte foi bem feito. Outra criatura aparece e diz que aquilo foi uma coisa horrível de se fazer com um aliado. Um monstro com ossos expostos diz ao outro para ficar quieto porque ele está pensando. Ele percebe que o corpo não tem núcleo e que a pessoa responsável conhece os pontos vitais. Uma mulher monstro aparece e diz que a criatura eliminada era uma de suas irmãs. A mulher se apresenta como Felmina e diz que o chefe era próximo do deus dos monstros. Ela então pede a um monstro de um olho para reproduzir as imagens de antes. O monstro concorda e diz que fará qualquer coisa por ela. Sem hesitar, com um raio vermelho, o monstro de um olho começa a projetar imagens. Um portal vermelho se abre e as memórias do chefe da floresta começam a aparecer. Na imagem, o garoto aparece e diz para a chefe usar seus poderes para derrotá-lo. Com vários olhos no rosto, ele diz que realmente queria conhecer o deus dos monstros. O chefe da floresta o chama de monstro e a imagem se dissolve em fumaça. O monstro ósseo fica chocado ao ver que foi eliminado por uma criança. Com uma aura vermelha, ele fica bravo e diz que o menino ousou insultar o grande mestre. Na imagem, o gigante pergunta quem machucou seu pai e a mulher monstro fica confusa. Ela reconhece a gigante como a rainha da destruição e se pergunta o que ela está fazendo ali. O monstro de duas cabeças diz que o humano está mantendo a rainha como sua aliada. A mulher diz que eles são como deuses e o menino está acima deles porque ele a controla. Com um sorriso, ela diz que eles precisam de um monstro como ele para sobreviver. Os monstros de duas cabeças ficam assustados com a reação dela e a chamam pelo nome. A mulher diz que perdeu a compostura e que eles precisam entrar em contato com o menino. Ela então liga para uma de suas aliadas e pede que ela se aproxime do jovem. Com um sorriso, a mulher do vestido diz que seria uma honra cumprir a missão. Ela se transforma e revela sua verdadeira aparência ao líder dos monstros. Enquanto isso, no modo cooperativo do jogador, eles analisam as informações do guardião. As pessoas ficam impressionadas com sua velocidade e se perguntam se ele é um testador beta. Um homem diz que até mesmo um testador beta teria dificuldade em concluir uma masmorra mutante. O advogado chega
chega e diz que o guardião limpou o calabouço em 24 horas. Uma mulher de óculos a chama e o advogado pergunta o que ela quer com ela. A mulher se apresenta como Jenna e diz que tem algo a lhe perguntar. Com um sorriso ela diz que o assunto é sobre a Floresta Negra e se ela estava lá. A advogada diz que já relatou tudo, mas Jenna diz que o assunto é sobre o Garden. Em sua mente a menina pensa nas informações que tem sobre o garoto misterioso. Ela sabe que ele previu tudo e confiou seu segredo a ela para proteger sua filha. Enquanto isso, em um hotel abandonado, o garoto decide verificar seu status para ver as mudanças. Ele percebe que atingiu o nível 5, mas sua classe ainda é F e a corrupção continua. Como bônus, o garoto recebe um cristal mimetizador de nível C, que pode mudar de forma. Ele fica surpreso ao ver que ganhou um item exclusivo de nível C como recompensa. Com sua vontade, ele transforma o cristal em uma espada e fica impressionado com seu poder. O menino diz que nunca viu nada parecido e decide deixar o bônus para depois. Ele então pega o olho impuro que ganhou na luta e que contém as memórias de sua filha. O jovem chama a filha e ela aparece com um sorriso no rosto pronta para ouvir. Com um sorriso, ele diz que tem um presente para ela e a menina fica animada. O menino então lhe entrega o olho e diz para ela ir até ele para receber o presente. Com o olhar fixo no rosto dela, ele diz que agora ela está completa e a menina o chama de papai. Uma aura vermelha a envolve e ela diz que se sente estranha com seu novo poder. O menino fica impressionado com a presença poderosa que ela emana naquele momento. Ele lembra que o pai nas memórias não é ele e está preocupado com a reação dela. Com a espada na mão, ele se prepara para o pior cenário, caso ela não o reconheça mais. Mas para sua surpresa, o gigante o abraça carinhosamente e o pega no colo. Com um sorriso ela diz que o ama e o menino percebe que sua preocupação foi em vão. Envergonhado, o menino pede à filha que o coloque no chão imediatamente. Ele então decide verificar o status dela e o gigante fica muito feliz com a ideia. Com o olho voltado, ela se torna um monstro nível A e seu poder aumenta. De repente, o menino sente uma dor forte e os efeitos colaterais aparecem novamente, com uma aura verde ao seu redor. Ele se pergunta por que os efeitos retornaram. Ele lembra que tinha controle antes e não entende o que aconteceu agora. O jovem então desmaia e sua filha o chama pelo nome. Preocupada com ele, ela o segura nos braços e de repente pergunta o que há de errado com ele. Caído no chão, o menino parece ter desmaiado devido ao excesso de força. O gigante percebe que ele está dormindo e se pergunta se ele ficou muito cansado. Ela percebe o ferimento na mão dele e a aura verde que ainda o envolve. Com um olhar triste, ela pede desculpas por não tê-lo protegido na batalha. O gigante então o coloca na cama e deseja que ele melhore logo para poder brincar. Em um sonho, o menino se vê como um cientista e a pequena Suzuko pergunta o que ele faz. A menina pergunta o que é uma utopia e o cientista a acaricia. Com um sorriso, ele diz que é um lugar onde todos podem viver felizes para sempre. Em sua cama, a gigante observa o menino dormir com um olhar muito preocupado. Ela segura a mão dele carinhosamente e parece estar cuidando do pai. Com os olhos fechados, ele diz que se lembra de tudo agora e acorda. Com lágrimas nos olhos, o gigante diz que papai é papai e ela é Suzuko. Com um sorriso no rosto, o menino acorda e percebe que sobreviveu à noite. Sentado na cama, ele lembra que desmaiou por causa da dor da corrupção. De repente, tentáculos negros aparecem e o menino fica surpreso com a aparência deles. Várias cabeças de sua filha aparecem e perguntam se ele está bem agora. O cara fica chocado com a visão e se pergunta o que diabos está acontecendo. O gigante aparece de cabeça para baixo e o chama de papai com um sorriso. Ele percebe que sua mão está piorando e que ele começou a ter alucinações. Para controlar a corrupção, ele senta no chão e começa a meditar. Com seus olhos brilhando em verde, ele se concentra para controlar sua vontade. Aos poucos, a marca na mão dele começa a diminuir e ele se sente melhor. O menino percebe que pode usar a meditação para controlar a força de vontade. Sua filha o abraça e o chama de papai com uma voz muito carinhosa e fofa. Com um sorriso, ela diz que está com fome e o menino não sabe o que fazer. Ele então se lembra do grupo anterior e pergunta se ainda há monstros. Com um sorriso, o jovem percebe que sua filha retornou à forma infantil. Ele acredita que ela se lembrou do passado com seu pai biológico. A menina diz que ainda tem um pouco de comida e abre a barriga. O menino fica chocado ao ver que quase não há mais cristais dos monstros. Com um sorriso, ele a chama de gananciosa e a garota concorda. Ele então diz que vai fazer algo delicioso e pega os cristais para si. Na cidade de Getsuran, a cooperativa de jogadores já foi formada pelos sobreviventes. Com um casaco e um capuz, o menino anda com a filha em forma de fantasma. Ele decide vender os cristais no mercado negro para não atrair muita atenção. Em um lugar subterrâneo, ele percebe que o mercado negro já está muito ativo. O menino reconhece um homem chamado Tokura Kuro, que será o chefe da cidade. Com um sorriso, ele se aproxima do homem e diz que quer vender alguns recursos. O homem olha para ele com desconfiança e não parece gostar da aparência do jovem. Com um tom arrogante,
Ele manda o menino ir embora e diz que não quer problemas. O jovem diz que se olhar saberá que os cristais não foram roubados. Ele então mostra os cristais verdes que obteve no calabouço da Floresta Negra. O homem fica chocado ao ver os cristais e pergunta que tipo de item é. O menino explica que são cristais monstruosos, mas o homem se recusa a comprá-los. Ele então pega o item e decide examiná-lo com suas habilidades de engenharia. O sistema avisa que o cristal é de Kyo da Floresta Negra e vale 10.000 de ouro. O homem fica chocado e pergunta como o menino conseguiu um item de tão alta pureza. Com um sorriso ele diz que é uma técnica própria e pergunta se vai comprá-la. O homem concorda imediatamente e diz que levará todos os cristais que possui. Com um aperto de mão eles fecham o negócio e o menino fica muito satisfeito. Ele diz que com o dinheiro conseguirá cuidar da alimentação da filha por um tempo. Com o celular na mão ele relembra sua vida passada e o quão difícil foi. De repente sua filha avisa que há algumas pessoas o seguindo de perto. O menino percebe que o homem do mercado negro entregou ao grupo. Em seu escritório, o homem relata ao seu chefe sobre os itens que comprou. Ele diz que o garoto misterioso pode ter informações sobre o jogador veloz. O chefe o parabeniza e diz para ele continuar monitorando o jovem de perto. O gigante pergunta se eles vieram buscá-la, mas o menino a tranquiliza. Ele diz que eles estão atrás dele e sua filha pergunta se ela pode comê-los. O líder do grupo ordena que seus homens peguem o menino e ele não reage. Com um sorriso, o jovem começa a correr e diz à filha para fugir com ele. O gigante acha a perseguição divertida e pede que ele espere até que ela chegue. O grupo os persegue pela rua e diz que o menino é muito rápido para escapar. Cansado de correr, ele diz que a perseguição não tem fim e decide ir para os telhados. Sua filha concorda e o envolve com uma aura azul para ajudá-lo a se levantar. Com um salto, o menino voa para o telhado de um prédio e o grupo fica chocado. Eles percebem que ele é um jogador e ficam surpresos ao vê-lo voar. O menino pousa no telhado e se prepara para o que está por vir. Ele percebe que os homens são normais e não lacaios do chefe do mercado. Com um sorriso, ele entende que eles viram a troca e querem os cristais do alto do prédio. Ele os chama e pergunta se eles querem os cristais. Os homens ficam furiosos e dizem para ele não brincar com eles. Com um salto, o menino e a filha fogem do local e deixam o grupo para trás. De repente, um dos homens é atingido por um ataque e o menino fica surpreso. Um novo grupo de jogadores aparece e o jovem não os reconhece de lugar nenhum. Ele se pergunta quem são eles e por que estão atrás dos cristais monstruosos. Um dos homens se aproxima e se apresenta com um sorriso muito amigável. Ele diz que é da companhia Black Owl e pede para o garoto fazer o que ele diz. O jovem pergunta o que querem com ele e a filha diz que já quer comer. Numa praça, uma mulher de vestido pergunta à multidão onde estão seus amigos. Com um sorriso ela diz que todos ali são seus amigos e usa sua habilidade. Uma aura roxa envolve a mulher e ela parece estar controlando as pessoas. Os olhos de todos ficam roxos e eles se voltam para a mulher como zumbis. A mulher então se vira para a multidão e os encara com um olhar muito sinistro. Ela pergunta se alguém viu seus amigos e mostra uma foto de alguns monstros. Um dos monstros que ela procura é o gigante que está com o menino naquele momento. Ela diz que eles são seus melhores amigos e as pessoas ficam fascinadas. Com um olhar frio, ela ordena que todos procurem seus amigos pela cidade. Enquanto isso, a advogada recebe uma ligação e diz que está indo para o local agora. Ela corre pelas ruas, mas percebe que as pessoas estão paradas e não se movem. O advogado está cercado pela multidão e não entende o que está acontecendo ali. De repente, ela sente que alguém está observando e fica em alerta para o perigo. A advogada percebe que está sendo observada pela mulher do vestido vermelho. Ela acha a mulher bonita e fica surpresa ao vê-la caminhando em sua direção. Com um sorriso, o advogado decide cumprimentá-la de uma forma muito amigável. A mulher do vestido a encara com um olhar sinistro e continua se aproximando. De repente, o advogado se teletransporta e a mulher fica confusa. A menina percebe que precisa ir para a sede e ignora a mulher. A mulher do vestido percebe que encontrou informações sobre uma de suas amigas. Ela então decide ser legal com a advogada para conseguir o que quer dela. Enquanto isso, o menino se apresenta como vendedor e diz que não tem nenhum item bom. Com um sorriso nervoso, ele diz que pode revelar onde consegue suas mercadorias. Um dos homens fica furioso e avança para atacar o garoto com um soco poderoso. O jovem consegue desviar do golpe por pouco e se assusta com sua força. Com as mãos para cima, ele pede que todos se acalmem e conversem, mas o homem não escuta e continua atacando sem parar um segundo. O menino diz que irá revelar onde conseguiu os itens e o gigante acha tudo engraçado. O líder do grupo acha o jovem interessante e percebe que ele não é normal. Com um sorriso, ele diz aos seus homens para atacarem o menino sem piedade. O gigante fica confuso com a ordem e os homens avançam para atacar, mas o menino desvia de todos os golpes com facilidade e os provoca. O líder então se aproxima e pergunta se ele conhece
conhece o jogador rápido? O menino fica surpreso com a pergunta sobre o jogador rápido e não entende o porquê. Uma tela do sistema então aparece e revela que jogador rápido é, na verdade, seu título. De repente, uma aura azul o envolve e ele grita de dor na mão pensando no bônus. O líder o levanta no ar e revela que está procurando um jogador rápido com o ID do guardião, com um sorriso maligno. O líder pergunta se o menino sabe onde ele está. Com uma aura azul, o líder levanta nosso herói e diz a ele para se apressar e contar tudo o que sabe. Ele então estende a mão e promete deixar o garoto viver se ele cooperar e lhe disser o que quer. O jovem pergunta por que eles estão procurando o guardião e o chefe revela que é pelo segredo das masmorras. Com um sorriso maligno, nosso protagonista acha o ataque muito fraco e decide jogar seu jogo. De repente, o gigante aparece atrás do homem e pergunta o que ele está fazendo com seu pai. A garota monstro mostra sua cara assustadora, mas o líder a ignora e insiste que o jovem lhe conte tudo. Então, uma aura verde envolve nosso herói e ele grita para todos pararem com isso imediatamente. Flutuando no ar, o garoto olha para sua filha que parece estar muito confusa com toda a situação. O líder do grupo fica chocado com a cena e o gigante chama por seu pai sem entender nada. O líder aponta para ele e pergunta o que ele fez e um dos homens o chama de exibido. Mas os outros capangas notam algo estranho e apontam para o rosto do jovem. Bastante assustado, o gigante então o abraça e chama por seu pai, e o garoto diz que está tudo bem com ele agora. Ele se desculpa porque isso quase revelou sua filha e diz que não gosta de falar sobre aquele jogador. O líder se irrita com a resposta e diz: o jogo acabou e a luta será para valer. Com isso, os homens usam amplificação mágica para aumentar seus poderes de combate. Com um olhar furioso, o chefe ordena que seus homens acabem com o garoto de uma vez por todas. Sem hesitar, o grupo avança em alta velocidade em direção ao jovem para atacá-lo com tudo que tem. Nosso herói percebe que eles usaram um aumento de velocidade e acha a habilidade bastante problemática. Um alerta de fome aparece e sua filha reclama, mas o jovem pede que ela aguente um pouco mais. Então ele encara um dos homens e percebe que precisa buscar comida para sua filha em breve. O garoto se surpreende com a velocidade do homem, mas consegue se esquivar do golpe por um triz. O ataque é tão rápido que o jovem é arremessado para trás sem chance de reagir ao golpe. Cercado por homens, ele percebe que não há como escapar e decide lutar seriamente. Com vários olhos em seu rosto, ele cria uma esfera de energia e diz que agora é mais fácil. Ele então lança um ataque espiritual que atinge todos os homens ao mesmo tempo. O líder fica chocado e os outros não conseguem se mover porque seus corpos não obedecem, mas o garoto sente os efeitos colaterais e percebe que sua filha está perto de morrer de fome. Ele então se aproxima do chefe e exige que ele lhe entregue um item de monstro. Com um olhar furioso, o líder diz ao jovem para não pensar que a batalha acabou. Então o chefe ativa um círculo mágico e se prepara para usar uma habilidade poderosa. O ataque impressiona o protagonista, que reconhece o poder da habilidade do chefe. Com um sorriso, ele pede ajuda à filha e diz que o líder tem bastante comida para ela. Empolgado com a ideia, o gigante avança para ajudar seu pai na batalha contra o grupo. O líder então zomba do garoto e pergunta se ele finalmente aprendeu a lição, mas a gigante bloqueia o ataque com a mão e o jovem agradece pela ajuda. Com a situação resolvida, ele pergunta ao líder sobre os itens do monstro que ele possui. Com um sorriso, ele avisa que se eles não tiverem nada, todos morrerão ali mesmo, caídos no chão. O líder diz que tem itens e implora ao jovem para não eliminá-lo. O garoto pega um braço do monstro e diz que é um item caro e pergunta se pode ficar com ele. Sua filha então devora o item e o sistema notifica que seu nível de fome está se recuperando. O líder do grupo fica apavorado com a cena e teme que o garoto possa eliminá-los. Com um sorriso, o jovem diz que está oferecendo 6 milhões por informações sobre o jogador. O líder confirma o valor em nosso herói, finge não ter nenhuma informação sobre ele, mas não quer levantar suspeitas e diz que despreza o misterioso jogador. Com gotas de suor escorrendo, o chefe pergunta por que ele o odeia tanto. Com o rosto corrompido, ele revela que sua aparência é culpa do jogador rápido. Apontando para os olhos, ele pergunta se o líder também quer um bônus igual ao seu. Aterrorizado pela ideia, o chefe imediatamente nega e recua com medo do garoto. De repente, seu celular toca e o líder recebe uma convocação de emergência. Nosso protagonista se aproxima para olhar e percebe que é para todos os jogadores. Uma luz de olhos vermelhos aparece no céu e o chefe se pergunta o que aconteceu na cidade de Geron. O jovem acha a situação interessante e decide ir com eles para ver como é.
Com um sorriso, ele se vira para o líder e pergunta se há algum problema com isso. O chefe imediatamente nega e diz que seria uma honra ter o garoto com eles lá. Em outro lugar, o prefeito da cidade observa uma rachadura se abrir no céu sobre a cidade. Ele diz que ainda não é hora de evacuar, pois a situação está sob controle. Ao contrário de outras vezes, agora eles têm um grupo de jogadores forte para lutar. Nosso herói analisa a fenda e pensa que se trata de uma masmorra incompleta ou de grande escala. De repente, sua filha aparece atrás dele e o chama de papai com uma voz muito calma. Com um sorriso assustador, o gigante diz que sente o cheiro de família por perto. Surpreso, ele se pergunta se sua filha realmente tem uma família em algum lugar por aí. Ele questiona o gigante e ela confirma que sente o cheiro de família vindo daquele lugar. O jovem acha tudo interessante e decide investigar a ordem da reunião para descobrir mais. O líder se aproxima e diz que a situação na masmorra é diferente das informações que eles têm. De acordo com os dados, a masmorra tem o poder de aniquilar tudo, mas ele não sente essa força. O sujeito pergunta se está tudo bem vazar informações, e o chefe sorri para ele. Ele diz que é uma forma de se desculpar pelo desrespeito que demonstrou antes, e o jovem aceita. Em seus pensamentos, ele se lembra de que duas masmorras de nível B apareceram em sua vida passada. Uma delas era na cidade de Naruse, e a outra em Dikerin, onde estão agora. O líder do grupo elogia por seu conhecimento e se apresenta como um Kutsu ao garoto. Akatsu diz que a empresa também investiu em alguns dos jogadores presentes. Uma garota de cabelo rosa, nível abelha, chamada Aurora, aparece, chamando a atenção de todos. Com um sorriso e um aceno, ela cumprimenta o grupo e parece muito amigável com eles. Com um sorriso, Altu diz que eles investiram nela e o jovem parece muito interessado. Ele se lembra que a garota é a futura estrela do Sikido e se pergunta se todos ali são fortes. Akatsu então oferece ao garoto um investimento e diz que ele será bem-vindo na empresa. Com um sorriso, o jovem diz que vai considerar, mas em sua mente, ele recusa por causa de sua filha. De repente, um garoto loiro se aproxima dele e pergunta se ele também é um jogador. Com um sorriso, ele diz que seu time é cheio de garotas bonitas e o convida para ser um presidente. O jovem não entende nada e se pergunta do que diabos o cara está falando. Akatsu pergunta o que ele está fazendo e a loira diz que está tentando recrutar o garoto. Nosso herói lembra que o garoto loiro é conhecido como o emissário caído. Com um sorriso, ele pergunta se o jovem não quer ser pisoteado por Ra e o chama de sortudo. De repente, a garota de cabelo rosa chega e chama o Capitão Loiro e o acha muito irritante. Apontando para si mesmo, ele pergunta se ela sabe quem ele é e parece bastante ofendido. Cansada da cena, a garota coloca a mão no rosto e suspira dramaticamente. Com um olhar furioso, ela ameaça o capitão e diz a ele para parar com a estranheza. Mas a loira parece gostar da ameaça e pede que ela faça isso novamente e o jovem fica chocado. A garota se desculpa por seu comportamento e diz que o garoto não está bem da cabeça. Então ela pergunta o que ele queria com o nosso protagonista e se ele o convidou para o time. Com um sorriso, ele confirma e diz que sente um grande potencial vindo do jovem. Uma aura vermelha envolve nosso herói e sua filha, deixando a garota rosa bastante surpresa. Ela fica surpresa com a cena e diz ao capitão que ele deve estar brincando com ela. Akatsu então aconselha nosso herói a ficar longe daquele homem por segurança. De repente, sua filha o chama e ele se vira para ver o que ela quer naquele momento. O gigante então diz que encontrou o cheiro da família que procurava antes. O menino fica surpreso e se pergunta se o cheiro veio do estranho Capitão Loiro, mas ele rapidamente descarta a ideia e tenta descobrir de onde veio o cheiro familiar. Ele então reconhece uma pessoa por trás e percebe que já a viu em algum lugar antes. Quando ele se vira, vê que é Mickey, o advogado que ele salvou na masmorra da Floresta Negra. Ele decide evitar pessoas que o conhecem e se afasta do advogado para não ser visto. Sua filha puxa a manga e parece muito animada com alguma coisa. De repente, uma mulher de vestido vermelho e guarda-chuva passa por eles com um sorriso. O gigante a chama de papai e aponta para a mulher, mas ele não entende o porquê. O menino olha e não vê nada fora do comum, e sua filha pergunta se ele não consegue ver. Com um olhar sinistro, a mulher do vestido diz que encontrou quem procurava. Com um sorriso, ele concorda em ir com o grupo e pega a mão da filha para que possam ir juntos. O prefeito da cidade aparece em uma tela grande e se apresenta a todos os jogadores presentes. Ele diz que a masmorra é uma ameaça à cidade e precisa ser interrompida antes de ser concluída. O líder do grupo fica chocado ao saber que a masmorra é de nível C e não de nível B como antes. Nosso herói acha a masmorra fácil de explorar e se prepara para o desafio. O Capitão Loiro olha para a garota de cabelo rosa com um sorriso muito confiante no rosto. O prefeito então convoca todos os jogadores a unirem forças e lutarem pela cidade. Com um sorriso no rosto, ele pergunta como eles responderão ao chamado para a batalha.
Todos são transportados para a masmorra ao nível do mar que parece um reino de conto de fadas. Akatsu diz a todos para ficarem alertas e não deixarem passar nenhum movimento suspeito. Nosso protagonista usa o poder dos olhos e começa a analisar o local em busca de perigos. Ele percebe que o local é seguro, mas sua filha indica que há perigo por perto. O gigante tem agido de forma estranha desde que chegaram lá. De repente, uma bola de fogo é lançada em direção ao grupo e uma enorme explosão ocorre. Akatsu grita que eles estão sob ataque e todos entram em alerta de batalha. Ele ordena que todos entrem em modo de combate e diz que criará uma chance para um contra-ataque, mas outra bola de fogo vem em sua direção e nosso protagonista repele. O jovem então contra-ataca com sua energia e o líder fica impressionado com a força caída no chão. Akatsu agradece ao garoto por salvá-lo do ataque surpresa. Com um olhar sério, nosso herói avisa que métodos normais não funcionarão ali. Ele então avança para o combate e percebe que o inimigo está se aproximando deles. Do meio da floresta, um caçador misterioso aparece e diz ter encontrado uma presa. Nosso protagonista reconhece o monstro como um caçador de rank D e fica preocupado. Com um sorriso maligno, o caçador diz que presas agitadas são suas favoritas. Ele então se prepara para a caçada e uma aura de poder envolve completamente seu corpo. Com suas armas, o caçador lança um ataque de balas de energia em direção ao grupo. Nosso protagonista percebe o perigo e se prepara para o pior que está por vir. Sua filha então pergunta se ela pode devorar seus inimigos e ele diz que sim. Com uma aura vermelha, o gigante usa sua habilidade e cria vários tornados de energia. Com um sorriso, ela parece estar gostando da batalha e lança seu ataque. O caçador é surpreendido pelo contra-ataque e não consegue reagir a tempo. Ele é atingido duramente pelos tornados e grita de dor com a força do golpe. Com uma enorme explosão, o monstro é completamente derrotado pelo gigante. Akatsu elogia o menino por sua vitória e diz que ele contra-atacou o ataque do inimigo. Nosso protagonista não entende nada e olha para Akatsu com uma expressão confusa. Com um sorriso, o gigante devora o monstro e o jovem diz que vai até o fim. Akatsu diz que não pode se comparar a ele e o deixa ficar com os restos mortais do monstro. Olhando para o castelo, ele pergunta ao jovem o que eles devem fazer a seguir. O menino acha que a condição de sua filha é instável e explorar a floresta é um risco. Ele decide se encontrar com outras equipes porque alguém precisa saber a rota para o local. Akatsu concorda com a ideia e diz que eles precisam cuidar bem do jovem. Em seus pensamentos, ele sabe que precisa construir um bom relacionamento com o garoto. Em outro lugar, o chefe de Akatsu diz a ele para ficar de olho em nosso protagonista. O chefe diz que o jovem sabe seu segredo e que isso é apenas temporário. Akatsu então pergunta se ele deveria planejar eliminar o garoto e o chefe questiona sua capacidade. Ele diz que o jovem sabe demais e que sua tarefa é descobrir quem está por trás dele. Com a aura vermelha, o chefe ameaça Akatsu e diz que ele será descartado se for inútil. De volta à cidade, a fenda da masmorra começa a se tornar ativa e mais instável. A assistente do prefeito avisa que há novas atividades na fenda e pede um relatório. Ela informa que 6 equipes de 10 pessoas estão trabalhando para limpar a masmorra. A situação está sob controle, mas já houve algumas fatalidades durante a missão. De repente, a advogada Miki aparece e chama o prefeito e sua assistente Jenna. Com um olhar determinado, ela pede para se levar da masmorra para ajudar. O prefeito nega e diz que ela é um recurso valioso e deveria estar de prontidão lá. Em sua mente, a advogada sabe que nosso herói está na masmorra e teme um incidente. Ela decide usar a história de Luca para alertar sobre um possível impostor na masmorra. A advogada avisa que o chefe pode sofrer uma mudança e a masmorra pode aparecer mais cedo do que o esperado. De volta à masmorra, a capitaloira pergunta se Ra descobriu algo sobre o local. Sentada nela, a garota reclama que suas costas estão no limite e os outros riem da cena. Com um olhar furioso, ela manda o capitão calar a boca e o lembra que ele pediu por isso. Ela então se concentra e ativa sua habilidade de detecção para procurar por algo. Ondas de energia rosa se espalham pela floresta em busca do que ela está procurando. Sua habilidade encontra um grupo de caçadores escondidos nas árvores da floresta. Com os olhos brilhando, ela lança um ataque espiritual para eliminá-los todos de uma vez. O ataque rosa atinge os caçadores com força e eles gritam de dor com o golpe. Deitado no chão, um dos caçadores se pergunta que diabos foi aquele ataque. Uma das garotas pergunta se ela está bem e Ra diz que precisa descansar um pouco. Ela diz que usou muito poder e que o lugar tem uma sensação diferente do normal, segurando um coelho de pelúcia. Ela diz que quer se apressar e ver sua irmã. Em sua mente, ela se lembra de uma garotinha que lhe deu o coelho de presente. A menina diz que seu pai a ensinou a fazer os coelhos e pergunta se Ra está bem. Em sua imaginação, ela vê a garotinha e a mulher de vestido juntas com um homem. Com um sorriso maligno, o homem diz que as encontrou primeiro e que elas são dele. De volta à realidade, Arai fica irritada com a lembrança e parece muito determinada a lutar.
Com um olhar furioso, ela saca sua espada e se prepara para a batalha que está por vir. Com uma aura rosa, ela diz que agora está com força total e ordena ao grupo que avance. O Capitão Loiro ri da cena e se pergunta quem é o verdadeiro líder da equipe. Em outro lugar na floresta, a mulher de vestido vermelho flutua em um poder sombrio com uma aura roxa. Ela avança e parece estar procurando por algo ou alguém por perto. Ela diz que está de volta e que o custo foi alto, mas valeu a pena olhar para seu vestido. Ela reclama que suas roupas estão uma bagunça, afinal, ela então se depara com um grupo de jogadores derrotados no meio da floresta. Com um sorriso maligno, ela estende a mão em direção aos corpos caídos no chão. Uma energia roxa envolve os jogadores e eles começam a se levantar lentamente. Um dos homens acorda e a mulher pergunta se ele já não estava morto naquele momento. Com seu poder, ela revive todos os jogadores e os convida para conhecer seus amigos. De repente, ela para e olha para o lado como se sentisse algo próximo. Uma grande explosão acontece e a mulher fica surpresa com o que vê. Um grupo de jogadores aparece e percebe que os inimigos são muito fortes e poderosos. Um caçador misterioso diz que é hora de uma caçada e seus companheiros aparecem. O Capitão Caçador de Rank C se apresenta e pergunta quem será o próximo a morrer. Ele então avança em direção a um jogador e o ataca com sua arma sem piedade. Com uma enorme explosão, o jogador é completamente derrotado pelo Capitão Caçador. Com um olhar de ódio, ele se vira e procura sua próxima presa para caçar. Aterrorizado pela cena, um dos homens se vira e vê uma silhueta atrás dele. Nosso herói diz a ele para se acalmar, porque comparado à sua filha, isso não é nada. Com o gigante dormindo de costas, ele espera que ela acorde logo para ajudá-lo. O caçador diz que eles tiveram azar por terem cruzado seu caminho naquela noite. De repente, uma nova criatura aparece e ataca o Capitão Caçador sem nenhum aviso. Os caçadores dizem que a pequena criatura perdeu a paciência e que eles serão seu jantar. Akatsu pergunta o que fazer e nosso herói diz a ele para se concentrar no caçador principal. O caçador diz à criatura para comer o quanto quiser e ordena que ataque sem piedade. Com olhos vermelhos brilhantes, o monstro abre a boca e se prepara para atacar. Com uma força incrível, a criatura começa a sugar tudo à sua frente. Nosso protagonista ordena que um Katsu mire na boca do monstro para tentar detê-lo, mas Altso é puxado para o ar e percebe que não pode usar seu poder espiritual. Sem outra opção, nosso herói decide usar seu as na manga para resolver a situação. Ele transforma sua espada em um arco e se prepara para um ataque poderoso. Com uma flecha de energia verde, ele atinge o monstro em cheio e o faz recuar. A pressão do vento é tão forte que o jovem é jogado para trás com um impacto. De repente, a mulher de vestido vermelho o segura em seus braços e o cumprimenta. Nosso protagonista não entende nada e se pergunta quem é aquela mulher. O Capitão Caçador fica irritado com a interferência e a mulher o olha com desprezo. O jovem percebe que os caçadores ainda estão vivos e se prepara para a batalha. Furioso, os caçadores avançam em direção à mulher e a chamam de intrometida. Ela então se oferece para eliminar os caçadores do nosso protagonista sem hesitar. Com um olhar determinado, a mulher diz que fará qualquer coisa que o jovem pedir. Nosso herói fica surpreso com a atitude dela e se pergunta se ela está se referindo à sua filha. Com um sorriso, ele percebe que pode usar a mulher para derrotar os caçadores. Ele então pede que ela cuide dos caçadores, e a mulher aceita de bom grado. Ela se apresenta como Emidou, um membro da Associação de Operações, e espera se dar bem com ele. Com um ataque de energia roxa, a mulher elimina um dos jogadores que ela reviveu. Os outros jogadores revividos ficam confusos e são então eliminados. O líder dos jogadores revividos a chama de amiga e pergunta como ele pode ajudá-la. Com um sorriso maligno, a mulher olha para os jogadores e os chama de amigos. Ela então pede que eles cuidem dos outros companheiros e eles obedecem imediatamente. O Capitão Caçador ordena que seus homens recuem e se preparem para o combate. Um dos jogadores revividos ataca um caçador e grita de dor com o golpe. De volta à cidade de Geterum, o prefeito caminha preocupado com a situação. Ele sabe que o advogado Mickey também entrou na masmorra e espera que tudo se resolva. De repente, sua assistente Jenna entra correndo e diz ter notícias sérias. Ela revela que os jogadores registrados como mortos foram revividos ao mesmo tempo. O prefeito fica chocado com a notícia e não consegue acreditar no que está ouvindo. De volta à masmorra, os jogadores revividos atacam os caçadores e os chamam de amigos. O Capitão Caçador é cercado pelos jogadores revividos e o chama de amigos. A mulher de vestido vermelho dá as boas-vindas aos novos amigos que ela ressuscitou. Nosso protagonista se pergunta se os jogadores revividos estão realmente vivos. Com um sorriso maligno, a mulher confirma que eles estão vivos porque são amigos. Akatsu e seu grupo percebem que a mulher tem o poder de manipular os mortos. Nosso herói se vira para Akatsu e finge não saber do que está falando. Com uma gota de suor, ele percebe que o grupo não consegue ver a mulher. A mulher então se
oferece para ajudá-lo com qualquer outra coisa que ele precise. Ele pergunta por que só ele consegue vê-la e o que ela fez com seus homens. Com um sorriso, ela diz que não fez nada e se oferece para fazer de todos seus amigos. Nosso protagonista recusa a oferta e a mulher começa a rir de sua reação. Ele não entende o que ela quer e pergunta se há algo que ela queira dele. Com um sorriso, a mulher diz que já tem o que queria dele. Nesse momento, ela se aproxima e diz que o que quer é a amizade do nosso protagonista. Com um olhar sedutor, ela diz que a amizade é a coisa mais importante que existe. Nosso herói fica feliz com a proposta, mas percebe que se tornou um fantoche. De repente, sua filha boceja e parece ter acordado de um sono profundo. Com um sorriso, ela diz que seu estômago está cheio e o menino está feliz por ela ter acordado. A mulher do vestido se aproxima e cumprimenta o gigante de uma forma muito amigável. Sua filha repete a saudação e nosso protagonista fica surpreso com a reação. Ele se lembra da mulher na praça e percebe que ela estava se referindo a um novo encontro. Akatsu pergunta o que fazer e se eles devem ir para a fortaleza à frente deles. O menino sabe que o estado de saúde da filha ainda é instável, mas não se preocupa com a segurança dela. Ele teme que o grupo de Otsu seja aniquilado se avançarem sem um plano. Segundo rumores, há 4 cavaleiros muito fortes no castelo daquela masmorra. Ele então decide usar a mulher de vestido vermelho para ajudá-los a limpar o castelo. Com um sorriso, ele se aproxima dela e pede que os guie até o castelo. A mulher aceita o pedido com prazer e diz que todos os presentes também deveriam ajudar. O grupo então avança em direção ao castelo, seguindo a mulher de vestido vermelho. Com corvos voando sobre eles, o castelo parece muito assustador e perigoso para todos. A arquitetura gótica do castelo transmite uma sensação de medo e mistério no ar. Dentro do castelo, pilhas de moedas de ouro e joias brilham por todo o salão. Em uma mesa de cassino, vários monstros semelhantes a lobos jogam cartas. De repente, um lobisomem gigante e Chapeuzinho Vermelho aparecem e chamam a atenção. O sistema revela que ambos são monstros separados e parecem bastante perigosos. Com um sorriso, o lobisomem diz que o otário número 1 já entrou no castelo deles. Ele revela que a equipe número 2 foi eliminada e a equipe número 3 desapareceu misteriosamente com a chegada do advogado Mickey. O lobisomem diz que agora eles têm 5 otários. Nosso protagonista é o otário número 4 e o lobisomem decide apostar nele. Com um olhar maligno, ele diz que quem ganhar a aposta terá direito sobre a equipe humana. O lobisomem grita que o vencedor da aposta fica com o cérebro do humano e diz a todos para apostarem. O grupo finalmente entra no castelo, avistando o vasto e imponente salão. O jovem sorri, notando a entrada fácil e declarando que seu destino final é o cassino. Nesse momento, sua filha gigante o chama, dizendo que está cansada e precisa ficar menor. Ele pergunta se ela consegue mudar de forma e ela confirma enquanto seu corpo fantasmagórico começa a encolher em seu novo tamanho menor. Ela anuncia alegremente que a transformação está completa. Ele pergunta como ela está se sentindo e ela responde que se sente muito leve, fazendo-se perguntar se seu poder está restrito ali. De repente, seus companheiros percebem que algo está errado, incapazes de sentir seu poder espiritual dentro do castelo. O herói invoca uma pequena chama verde, confirmando que seu poder também está enfraquecido, mas ele parece melhor do que os outros. Um aviso do sistema aparece, informando que visitantes indesejados recebem uma restrição. Então ele pergunta à mulher de vermelho se ela está bem. A mulher simplesmente o encara com um sorriso curioso, perguntando o que ele quer dizer com sua pergunta. Ele a ignora com uma risada, percebendo que ela não está restrita, o que deve significar que ela é um monstro-chefe ou superior. Ele pensa em sua misteriosa habilidade de manipular cadáveres e em suas estranhas técnicas de viagem. Enquanto o grupo avança, de repente, um de seus companheiros com óculos de sol perguntando o que é aquele som estranho. Ele rapidamente grita para todos terem cuidado, pois uma força poderosa derruba todo o grupo. Uma figura escura e sombria, com olhos vermelhos brilhantes, avança em direção a eles em uma velocidade incrível, brandindo uma grande arma. O estridente clangor do aço ecoa pelo corredor enquanto uma lâmina raspa o chão, criando uma chuva de faíscas. O atacante é revelado como um cavaleiro centauro, um monstro durão de nível, que anuncia ter combatido os intrusos. O homem de óculos escuros olha para cima em choque, reconhecendo seu novo oponente como um cavaleiro. Os olhos vermelhos do cavaleiro brilham ameaçadoramente em seu capacete enquanto ele declara sua intenção de começar a eliminação. Ele então libera um poderoso ataque relâmpago, atingindo um dos membros da equipe, que grita em agonia com o golpe. O herói rapidamente rola para fora do caminho, evitando por pouco o poderoso ataque relâmpago da noite. Sua filha fantasmagórica pergunta se eles devem correr, mas ele calmamente diz a ela para esperar o momento certo.
Enquanto isso, no cassino, um monstro com cabeça de águia os observa em uma tela, gritando para a noite matar os intrusos. Outro animal, como monstros, ri com prazer perverso, ansioso para ver os heróis flutuando em um mar de sangue. De volta ao salão principal, a mulher de vestido vermelho pergunta ao jovem suas ordens e ele confirma que tem um plano. Com um sorriso confiante, ele se vira para ela e pergunta à sua nova amiga se ela o ajudará. Ela responde com prazer enquanto seus olhos brilham e uma poderosa aura roxa irrompe de seu corpo. No cassino, um dos monstros lobisomens encara a tela em choque e descrença. Ele a reconhece como Sua Alteza, boneca Rainha Monstro, e se pergunta por que seu líder está com os intrusos. Sua energia roxa se espalha para os jogadores revividos e ela calmamente diz a eles para ajudarem a todos. Seus olhos brilham com a mesma energia roxa enquanto eles levantam suas armas, mirando no cavaleiro. O cavaleiro centauro ignora a nova ameaça e continua seu avanço em alta velocidade em direção ao grupo. Mas a Rainha Monstro e Fly bloqueiam o ataque com um enorme escudo de energia vermelho, comentando sobre sua dureza. Ela flutua graciosamente no ar, admitindo com um sorriso que ama oponentes poderosos como este. O cavaleiro é repentinamente pego de surpresa quando seus tentáculos roxos de energia começam a envolver seu corpo blindado. Ele solta um grito de dor, lutando impotente contra a força avassaladora que o constrange. Com um sorriso malicioso, a mulher convida o cavaleiro em dificuldades para vir e ser seu melhor amigo. O cavaleiro a reconhece como Sua Alteza e pergunta por que ela está ali, ao que ela responde que ele a descobriu. Oprimido, o cavaleiro solta um grito alto e de repente corre em pânico. A Rainha Monstro o observa fugir, inocentemente se perguntando em voz alta se ela poderia ter quebrado seu novo amigo. O jovem se aproxima da mulher de vestido vermelho, agradecendo-lhe pela ajuda com um largo sorriso. Ele continua a elogiá-la, dizendo que seu desempenho ao lidar com o cavaleiro foi muito bem feito. De volta ao cassino, os monstros observam seu rosto sorridente na tela enquanto ele provoca o cavaleiro derrotado. O grande líder lobisomem bate na mesa com raiva, gritando que o cavaleiro é inútil e incompetente. Ele cerra o punho com força, furioso com esse acontecimento inesperado, e exigindo saber o que está acontecendo. Um monstro com cabeça de leão fica impaciente, exigindo que o lobisomem explique por que sua dama ajudou os forasteiros. O lobisomem sugere nervosamente que suas damas são estranhas e que ela provavelmente está apenas fazendo brinquedos com os humanos. O monstro leão aceita essa possibilidade, admitindo com uma gota de suor que ela é tão aterrorizante como sempre. Outro monstro aponta para a tela, dizendo aos outros para assistirem enquanto Sua Alteza transforma os intrusos em seus brinquedos. Enquanto isso, o herói acredita que, com a ajuda dessa mulher, limpar o resto da masmorra será fácil. De repente, a mulher começa a rir histericamente enquanto uma aura escura e poderosa irrompe de seu corpo. Ela parece perdida em um estado de êxtase, dizendo que o sorriso dele a faz sentir-se nostálgica e incrivelmente feliz. Seus olhos brilham em um vermelho intenso enquanto ela exige ansiosamente que ele lhe mostre mais daquele sorriso. Um poderoso vórtice de energia roxa escura irrompe dela, rodopiando violentamente por todo o salão. O herói observa com preocupação, percebendo que seu comportamento de repente se tornou muito estranho e imprevisível. No cassino, os monstros ficam animados, acreditando que o show está começando e gritando para ela matá-lo. Ela flutua acima do herói. Sua imensa energia roxa cria uma pressão sufocante na sala. Uma estranha mancha se forma sob o olho dele, enquanto os tentáculos de energia dela começam a envolver seu corpo, prendendo-o. Sua filha fantasmagórica observa com medo, gritando seu nome ao vê-lo sendo capturado. Num piscar de olhos, a mulher aparece diante dele, agarrando seu casaco e dizendo com os olhos brilhantes que ele se lembrava. Ela aperta suas bochechas, repetindo que é ela e perguntando se ele se lembra de seu amigo número 1, com um olhar intenso de loucura em seus olhos vermelhos brilhantes. Ela sorri enquanto espera por sua resposta. Os monstros no cassino olham para a tela em descrença nesta reviravolta completamente inesperada. O monstro leão ataca o lobisomem, acusando-o de ser um mentiroso e enganando a todos. De repente, Chapeuzinho Vermelho grita, avisando a todos que o alvo em seu dispositivo está desaparecendo. Seus companheiros olham confusos, chamando seu nome e perguntando o que está acontecendo com ele. A mulher pergunta se ele a esqueceu, chamando-o de cruel enquanto sua aura continua a se intensificar ao redor deles. Ela diz que o fará lembrar quando perceber que seu corpo está desaparecendo, suspeitando que ela esteja usando uma habilidade de transferência. Sua filha fantasmagórica avança, gritando para a mulher soltar o pai. No entanto, ela é facilmente afastada pela poderosa energia da mulher, soltando um grito ao ser empurrada para trás. O herói chama o nome da filha pedindo ajuda, enquanto é puxado, enquanto a mulher ri e diz que agora eles podem prosseguir. Com um lampejo final de energia roxa, os dois desaparecem, deixando a filha sussurrando que seu pai desapareceu. Ela olha para o espaço vazio onde ele estava, os olhos arregalados de choque e confusão. De repente,
Um grupo de cavaleiros brilhante com armaduras pesadas aparece, seus olhos vermelhos brilhando enquanto se preparam para a batalha. O lobisomem líder do cassino nota sua chegada com satisfação, comentando que há um intruso a menos. De volta ao corredor, os membros restantes da equipe veem os cavaleiros se aproximando e entram em pânico. Percebendo que seu líder se foi, o homem de óculos escuros rapidamente assumiu o comando, dizendo a todos para não entrarem em pânico e se prepararem para lutar. De repente, uma poderosa aura vermelha explode no meio do corredor quando uma mensagem do sistema aparece, anunciando uma atualização da masmorra. A filha fantasmagórica sente o cheiro do pai e com uma expressão furiosa jura encontrá-lo. Os cavaleiros estão prontos para a batalha, seus visores vermelhos brilhantes fixados nos intrusos restantes no salão. A garota morde com força o braço de um cavaleiro, seus olhos brilhando em vermelho enquanto ela declara que seu gosto é super nojento. O homem de óculos escuros fica perplexo com sua aparição repentina e poder avassalador, que parece estranhamente familiar. Ele rapidamente verifica seus companheiros de equipe, dizendo-lhes para se prepararem para agir se estiverem bem. Enquanto isso, o lobisomem do cassino não acredita, reconhecendo a garota como um monstro-chefe, a rainha da desintegração. Ele olha em estado de choque, perguntando-se de onde ela veio e percebendo que o intruso que desapareceu deve tê-la trazido. Uma imagem fantasmagórica do herói aparece, confirmando que ele trouxe a rainha com ele, provando que ele não é um estranho comum. E de volta ao novo local, um vórtice rodopiante de energia roxa preenche o grande salão onde o herói e a mulher apareceram. Ela gentilmente pega a mão dele, seu toque enviando uma onda de energia através dele. Enquanto eles ficam juntos, ele pergunta para onde estão indo, e ela responde que o ajudará a lembrar de seu passado. Com um sorriso confiante, ela olha para ele, prometendo ajudá-lo a relembrar tudo o que esqueceu. Ele se pergunta nervosamente se ela está confundindo com outra pessoa, negando que isso seja possível. Ela se aproxima, acusando-o de brincar de esterco e ressaltando que ele apareceu com seu filho e superou o deus monstro. Ela explica que o sorriso dele a fez se lembrar dele e que ele é inconfundivelmente o pai de Suzuko. Ele percebe que ela também tem uma ligação com o pai de sua filha, mas sabe que ele é um impostor e teme o que acontecerá se ela descobrir. A mulher então direciona sua atenção para um grande trono no final do corredor, perguntando se lhe parece familiar. No trono está sentada uma figura parecida com uma boneca com um vestido vermelho com uma coroa, que ela explica ser seu corpo real, o primeiro amigo que ele criou. Ele olha confuso, suando nervosamente ao perceber que não há como saber o nome do corpo dela. Ele sabe que se não responder corretamente, certamente estará morto. Sentindo a imensa pressão de sua expectativa, ela fica entre figuras imóveis como bonecas e insiste que ele diga seu nome. Sua voz ecoando no corredor silencioso. Seus olhos brilham vermelhos de antecipação enquanto ela junta as mãos, afirmando que não há como ele esquecer seu nome verdadeiro. O herói sente a imensa pressão, percebendo que sua vida está em risco e que ele deve tomar uma decisão. Ele respira fundo, sua expressão endurece enquanto se prepara para dar sua resposta à mulher grávida. É quando ele admite que não consegue dizer o nome dela, sabendo que é uma tarefa impossível. Seu rosto escurece de raiva, seus olhos brilham intensamente enquanto ela exige saber por que ele não consegue responder. Uma poderosa onda de energia roxa irrompe dela, atingindo-o conforme sua raiva aumenta. Ela flutua ameaçadoramente acima dele, acusando-o de não saber seu nome e perguntando se ele pretende matá-la. Ele sorri, dizendo a ela para ir em frente, acrescentando que isso o pouparia do esforço de lembrar o passado. Confusa com a resposta dele, ela pergunta o que ele quis dizer, então ele decide responder com sua própria pergunta. A mão dela repousa sobre o ombro dele, enquanto ele pergunta o quanto ela se lembra dele, virando a mesa contra ela. Ela explica que ele tem muitos filhos e que ela é uma de suas criações, mas ele pergunta se isso é tudo. Ela cambaleia para trás em estado de choque, incapaz de acreditar que se esqueceu tanto de seu criador. Ele afirma que o deus monstro interferente deve ter mexido com as memórias de ambos, apontando a culpa para um inimigo comum. Ela cai de joelhos em desespero, questionando se é realmente culpa do deus monstro que ela não consegue se lembrar. Ele pensa consigo mesmo que ela já estava sofrendo de perda de memória, e ele está apenas usando isso a seu favor. Ele coloca a mão reconfortante na cabeça dela, pensando que usando um ao outro poderá atingir seus objetivos. Ajoelhando-se ao lado dela, ele diz a ela para não desanimar, alegando que tudo é obra do deus monstro. Ela olha para ele com olhos marejados, percebendo que também perdeu a memória por causa do deus. De repente, um grande estrondo ecoa do outro lado do castelo, sacudindo todo o salão. Ambos voltam sua atenção para a origem do barulho alto, imaginando o que poderia estar acontecendo. Sua filha aparece em sua forma gigante, seus olhos vermelhos brilhando de raiva, enquanto ela declara que finalmente o encontrou. A mulher identificada como Doll, chefe do reino dos contos de fadas, declara furiosamente que o fará lembrar.
Percebendo que não tem outra escolha, os olhos do herói se multiplicam enquanto ele se prepara para uma luta difícil. Ativando seu título de jogador rápido, ele desencadeia um poderoso ataque espiritual verde contra a mulher enfurecida. Ela ataca sem esforço, convidando-o casualmente para ir com ela a um destino desconhecido. A energia verde envolve os dois enquanto ela agarra o rosto dele, seus olhos brilhando com uma intensa luz roxa. Mas antes que o ataque dela possa atingir, sua filha intervém, chamando seu pai com um rugido protetor. Uma poderosa onda de choque vermelho o joga para trás, enquanto sua filha o protege do ataque da mulher. Confusa, a mulher pergunta a Suzuko por que ela a impediu, alegando ser branca e perguntando se ela esqueceu. A garota gigante a chama de mentirosa, revelando uma pequena boneca que ela afirma ser a verdadeira White. A mulher sorri, chamando a garota de safada por apenas reconhecer seu corpo real e coloca uma máscara. Com a máscara colocada, ela os convida para brincar, brandindo duas adagas afiadas enquanto seu poder aumenta. O herói observa, percebendo que ela usou a máscara para se fortalecer, enquanto sua filha está pronta para defendê-lo. Ele finalmente entende que eles entraram no castelo tão facilmente porque ela estava voltando para casa. Um dos três chefes, sua filha, anuncia que trouxe muitos de seus amigos para ajudá-los na luta que se aproxima. Ele olha para ela surpreso, percebendo a gravidade da situação que enfrentam agora. Ele se vira e vê que seus companheiros chegaram pelo buraco que sua filha fez e pergunta se eles estão bem. O olho mascarado da mulher brilha com uma energia púrpura ameaçadora enquanto ela se concentra em seus novos oponentes. Ela prepara suas adagas, seu corpo inteiro estalando com energia roxa enquanto ela se prepara para atacar. Ela salta no ar, girando rapidamente enquanto cria um vórtice de lâminas mortais apontadas para o herói e sua equipe. Cercado pelo turbilhão de ataques, o herói desembainha a espada, perguntando-se qual deverá ser o seu próximo movimento. Ele cerra os dentes e bloqueia o ataque dela com sua espada, a força do golpe o empurrando para trás. Ela o provoca, perguntando se ele já se lembrou de alguma coisa e exigindo que ele conte a ela. Mas antes que ela possa atacar, a mão gigante de sua filha cai, forçando o herói a pular para trás. A garota gigante olha confusa para a mão vazia, perguntando-se para onde foi a mulher de vestido vermelho. Ele diz a ela que seu oponente ainda está lá, apontando para onde a mulher está agora empoleirada no ombro do gigante. Com um sorriso malicioso, ele desabou para desistir, confiante de que ela não terá chance contra eles. Ela responde que não quer se separar dele, então os outros amigos dele terão que lidar com ela. Sua filha olha para suas próprias mãos enormes, confusa com a menção de outros amigos na batalha. De repente, um de seus companheiros geme de dor, segurando a cabeça enquanto uma aura roxa o envolve. Em um flash de luz, todos os seus companheiros revividos se transformam em clones da mulher de vestido vermelho. Ele fica chocado com a habilidade maluca dela, percebendo que ela virou seus aliados contra ele. Ela ri loucamente enquanto se lança em direção a ele novamente, ansiosa para continuar seu jogo mortal, mas sua filha intercepta o ataque, aguentando toda a força do golpe e gritando de dor. Fora do castelo, um grupo de jogadores vê rachaduras se formando no céu acima da masmorra, um sinal de sua instabilidade. Uma mulher com boné de beisebol observa que cada vez mais divergências estão aparecendo. Percebendo que a situação é ruim, ela pede que sua equipe se apresse e limpe a masmorra antes que seja tarde demais e ela desmorone completamente. Ela sente que o evento na masmorra está se acelerando, o que representa um sério problema para todos que estão lá dentro. Uma nova enorme fenda azul se abre no céu, sinalizando que a estrutura da masmorra está falhando rapidamente. De volta à cidade de Gedsin, outra fenda aparece. Este parece diferente dos que eles viram antes. Um rastro de sangue marca o chão enquanto alguém cai do céu, uma vítima do colapso caótico da masmorra. Uma espingarda de cano duplo emerge da fenda, seu metal brilhando na luz do outro mundo.